E quem tomava conta era o antigo dono, o antigo enólogo da Trapiche, o Daniel Pi, uma figura super conhecida na Argentina, que saiu, ele começou o projeto da Bemberg e saiu, inclusive, da Trapiche, se ocupa hoje basicamente só da Bemberg, além de algumas outras consultorias. E a Bemberg... Oi, diga. Não, eu ia perguntar quais são as uvas do Bemberger. Não, basicamente ele tem um Chardonnay e alguns Malbec. E tem um Pinot Noir também que é bastante interessante, é bastante correto. Foge um pouco desse padrão Pinot Noir do Novo Mundo. Mas o que eu chamaria atenção até para ratificar esse projeto familiar, esse esmero que a família está direcionando, 2 dos vinhos da Bemberg ganharam platina no concurso da Decanter. Eu, na segunda-feira, comecei a falar com a Cássia sobre o concurso da Decanter, falei todo do processo, quer dizer, para ganhar uma medalha de platina no concurso da Decanter, o vinho passa por um crivo super rigoroso. E 2 vinhos da Bemberg tiveram platina, alcançaram 97 pontos. Quer dizer, isso é uma referência especial para esses vinhos. É um vinho de pequena produção, fazem 1.000, 2.000 garrafas de cada um desses vinhos, em várias regiões. Não tem só Mendoza, tem em San Juan, que é um pouco mais ao norte, e tem também um pouco mais acima, que é no Vale de Calchaquí, em Catamarca e Salta. Mas, enfim, é um projeto super bem cuidado que a família fez para valorizar o nome da família. Ou seja, um vinho que fizesse jus à importância da família dentro do cenário argentino. Jorge Luque, muitíssimo obrigado, Jorge, e até amanhã. Até amanhã, grande abraço. Até mais. Cássia, ficamos por aqui, produção da Letícia Valente, trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti e do Juliano Fonseca. Apresentação: Carlos Alberto Sardenberg e Cássia Godoy. Uma ótima tarde a todos e até amanhã. Muito obrigado pela audiência. Até mais. CBN Brasil. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O relator da PEC dos combustíveis vai trocar o texto original que compensaria estados após a redução do ICMS. No lugar da primeira proposta, o senador Fernando Bezerra vai recorrer a um pacote social estimado em mais de 38 bilhões de reais. O novo texto inclui a ampliação do Auxílio Brasil e a concessão de um voucher a caminhoneiros. Para evitar que as medidas sejam barradas pela legislação eleitoral, Bezerra adicionou a previsão de um decreto de estado de emergência. Investigadores fazem uma nova reconstituição do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips em Atalaia do Norte. Os suspeitos Amarildo da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima foram levados ao local do crime para que as versões deles sejam confrontadas. Esta segunda reconstituição dos homicídios conta com a participação de agentes da Polícia Federal, Polícia Civil e do Exército Brasileiro. O índice de confiança do comércio subiu 4,6 pontos em junho e alcançou 97,9 pontos. É o maior nível desde agosto do ano passado. A alta está relacionada com a melhora do índice de situação atual, que mede a percepção com o volume de vendas no momento. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. No horário de Brasília, 2h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. 2h04. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Apresentação: Marco Guarizo. Olá, muito boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Seja muito bem-vindo. Está começando o Estúdio CBN desta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Hoje é dia de São Pedro. As festas vão continuar por aí, né? Vamos até às 4 da tarde com as principais notícias aqui da nossa região, também com a opinião dos nossos colunistas e ainda vamos também trazer a sua participação, prestando serviço para você, informações do trânsito, das estradas, nos aeroportos, e você também vai participando, mandando mensagem para cá pelo 19 99186 9070. Esse é o WhatsApp da CBN Campinas. Você também vai mandando suas mensagens pelo Facebook e pelo YouTube. O nosso endereço é CBN Campinas nos dois canais aí para você acompanhar o nosso programa também com imagens. E vamos girar os destaques da reportagem da CBN Campinas nesta tarde de quarta-feira. Câmara aprova o reajuste dos servidores públicos. Guilherme Pierangeli. Em sessões extraordinárias nesta quarta-feira, a Câmara de Campinas aprova reajuste de 15% aos servidores públicos municipais. Este percentual foi alvo de discórdia entre parte dos servidores públicos, pois eles não reconhecem o acordo feito pelo sindicato com a prefeitura. E por conta disso, muitos deles estiveram presentes aqui na sessão, porém, apesar do resultado indesejado para esses servidores, não houve nenhum problema e a votação ocorreu normalmente. Daqui a pouco, material completo do Guilherme Pierangeli, que esteve durante toda a manhã na Câmara de Campinas. Você até, que está no YouTube, já viu ali uma imagenzinha do presidente da Câmara, Zé Carlos. Daqui a pouco a gente vai ter a palavra dos vereadores. Zé Carlos que falou com a gente ao vivo ontem aqui no Estúdio CBN. Seguem as investigações sobre aquele atentado no ônibus em Piracicaba que deixou 3 pessoas mortas e outras feridas. Delegado afirma que assassino não teve transtorno psicótico, Felipe Pereira. Polícia Civil afirma que o homem que atacou a facadas 6 passageiros de ônibus da linha 444 em Piracicaba não tem problemas psicológicos. Uma semana depois do crime, a investigação não encontrou nenhum familiar dele. Pois é, em Indaiatuba, grupo de bolivianos é encontrado em condições análogas à escravidão. Celina Silveira. Operação resgata 25 trabalhadores bolivianos de condições análogas à escravidão em uma oficina de costura em Indaiatuba. Os integrantes da operação flagraram condições degradantes de trabalho e alojamento, além de jornada exaustiva e falta de registro dos contratos de trabalho. Gente, isso ainda existe, infelizmente. E um crime em família. Pai e filho presos por porte ilegal de armas. Enzo Urniani. Um pai de 54 anos e o filho de 25 foram presos na noite desta terça-feira no Jardim São Marcos, em Campinas. Foram apreendidos um fuzil calibre 556 com 60 balas, 2 pistolas 9mm com 150 munições e R$51 mil em dinheiro. Preço do diesel lá nas alturas e a proposta do voucher caminhoneiro. Valéria Rain. O auxílio aos caminhoneiros proposto pelo governo federal para tentar amenizar os efeitos da alta do diesel não deixou a categoria satisfeita. Os caminhoneiros alegam que o valor de R$1.000, mesmo sendo mensal, não é suficiente e não paga nem 300 quilômetros de distância percorrida. Não é fácil não, né? Vamos às notícias da região americana. Estão subindo as mortes por Covid, hein? Vladimir Catarino.
Com mais 4 mortes confirmadas, o número de vítimas fatais pela Covid-19 em Americana chega a 970. Desde o início da pandemia, já são 41 mil casos registrados na cidade. Obra mal feita tem que ser feita de novo, né, Carlos Gomide, de Limeira? Limeirenses reclamam de recapeamento de rua feito por concessionária de água após obras. E situação deve ser apurada pela Câmara dos Vereadores. Em Piracicaba está faltando professor, Rafael Fioravante. Prefeitura de Piracicaba informa que trabalha para suprir a falta de professores na rede municipal. Secretário de Educação informa também que concurso público já está aberto para mais vagas na rede. Você, ouvinte, vai participando, mandando mensagem pelo WhatsApp 19-991869070. Agradecendo a Aline que está mandando. Nosso ouvinte aqui, a gente tem o balcão, né? O balcão não, o painel do emprego. É o painel do emprego, Bolacha, né? É assim mesmo. Mas é uma situação muito específica aqui que o nosso ouvinte mandou, final do telefone 1321. Não exatamente no seu caso, mas a gente vai trazer todas as vagas de emprego disponíveis aqui na região nesta quarta-feira. Quero mandar um abraço ao Valdir Oliveira, está nos acompanhando aqui pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, mandou boa tarde pra gente. Obrigado, Valdir, obrigado pela participação de sempre. Você que está no YouTube, deixe seu joinha na nossa transmissão, né? Também faça sua inscrição no canal da CBN Campinas e, se quiser ficar sabendo dos horários, né, que os nossos programas entram no ar, o CBN Campinas, o Estúdio CBN e as 2 edições do CBN Esportes, é só você ativar o sininho aqui no canal da CBN Campinas. Para as transmissões esportivas, temos o canal Esportes CBN Campinas, com os jogos de Guarani, Ponte Preta, Vôlei Renata, Veracruz Basquete e muito mais. Um abraço para o Cristiano Salvione, tá chegando agora também, deixou o like dele, valeu Cristiano, você não perde um programa, obrigado Cristiano, tá 24 horas ligado na CBN Campinas. Hoje no time do estúdio, o professor Ismael Rocha vai falar sobre um tema muito polêmico na educação, que é a inclusão de gênero, né? A gente vai falar sobre isso, é algo que tem que ser discutido, mas que às vezes não é levado com a seriedade que merece. Daqui a pouco, então, o Eduque-se aqui no time do estúdio. Estúdio CBN, que tem os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, o Bolacha. A produção de streaming é de Daniel França. Supervisão técnica, Marcelo Eloy. Chefia de redação, André Berenguel, curtindo merecidas férias. Coordenação de jornalismo de Flávio Paradella. Direção geral da CBN Campinas, Daniela Pedroso. Apresentação, Marco Guarizo. A gente vai para um rápido intervalo já com informações do trânsito para você e muito mais aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito.
Vamos às informações do trânsito agora pelas principais vias na cidade de Campinas. Olá, boa tarde, Mário Quintino. Oi, Guarizo, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente começa com informações da Rua José Paulino, na região central, que tem trânsito intenso, principalmente no trecho que vai da Aquidaban até a chegada para a Avenida Doutor Moraes Salles. Por isso, atenção aí pela Rua José Paulino, na Barão de Jaguara. Por enquanto, o nosso ouvinte faz bom caminho, apesar do trânsito intenso, principalmente nas proximidades da Benjamin Constant, e ainda ali na região, quem segue pela Benjamin Constant, por enquanto, encontra ponto de parada somente nos semáforos. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino, até já. Quer pedir sua bebida rápida, gelada e no precinho? É só baixar o app do Zé Delivery. Beba com moderação. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Aeroportos. Aeroporto Internacional de Viracopos está com o tempo parcialmente nublado, mas a temperatura é de 27 graus e ventos fortes, a 31 km por hora. Houve atrasos no período da tarde e ainda tem um atraso em um voo para Ribeirão Preto, que tinha a partida prevista para 1h45 da tarde, a decolagem ainda não aconteceu. Nas chegadas, 2 cancelamentos, um voo vindo lá de Santa Catarina, do aeroporto de Correia, e o outro de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e ainda há um terceiro atraso de um voo de Porto Alegre, que estava previsto para pousar a 1h15, mas a decolagem ainda não aconteceu na capital gaúcha. Já em São Paulo, o aeroporto de Congonhas, normal, operação tranquila, todos os voos dentro do horário previsto para as partidas. As chegadas também, não há atrasos agora. Houve 2 atrasos, mas agora até às 3 da tarde está tudo dentro do previsto. Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, também tudo dentro do horário, nenhum atraso nas decolagens até às 3 horas da tarde, tudo como previsto. Nas chegadas também não tem problemas não, os voos estão no horário previsto para a chegada até, aqui vamos atualizando, aqui até às 3 horas, tudo confirmado para o horário. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Acesse companhiaatletica.com.br. Estúdio CBN. 2h20. O Estúdio CBN está de volta do jeito que a gente gosta, recheado de mensagens dos nossos ouvintes. Vanderlei Bertoso, obrigado Vanderlei, está acompanhando a gente no YouTube. Vitor Sérgio de Paula, valeu Vitor pela audiência diária. Emerson Santana também está aqui acompanhando a gente, todos os dias com a gente. João Galberto de Jundiaí, sempre ligado. Opa, ó o Derivaldo. O Derivaldo tá sempre no ritmo, né? Tá chegando em casa, ou seja, acabou de trabalhar, agora vai correr 10 quilômetros. Corre 11, aí você corre um por mim. Beleza? Obrigado, Derivaldo. Grande abraço para você, obrigado a todos que estão acompanhando e fazendo o programa junto com a gente, mandando as mensagens aqui para nós no Estúdio CBN. E com polêmica, como era previsto, é aprovado o reajuste dos servidores públicos de Campinas, 15%, né, Guilherme Perangeli? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos que nos acompanham. A Câmara de Campinas aprovou nesta quarta-feira, no início da tarde, em duas discussões, o reajuste salarial dos servidores municipais de Campinas, reajuste de 15%, e esse percentual foi tema de uma polêmica, pois parte dos servidores não reconhecem o acordo do sindicato com a prefeitura e gostariam de um reajuste maior, um reajuste de 25%. As reuniões extraordinárias que discutiram esse assunto, houve votação em duas discussões, tiveram início às 11 da manhã. Muitos vereadores favoráveis e contrários ao reajuste foram ao púlpito para discursar, argumentar contra e a favor, este percentual, mas no fim das contas ele foi aprovado em segunda discussão por 25 votos favoráveis e 6 contrários. Muita gente esteve presente aqui no público do Teatro Bento Quirino, que é onde a Câmara vem funcionando de maneira provisória. O público, a plateia, tem capacidade de 200 pessoas, a maioria dos lugares estava ocupado, principalmente no início, mas após a primeira votação, muita gente já foi embora e deixou aqui o Teatro Bento Quirino. Aí houve mais deliberações dos vereadores, ocorreu a segunda votação e aí sim o projeto foi aprovado. Houve um bate-boca ou outro entre pessoas do público e vereadores que discursavam favoráveis ao reajuste de 15%, como, por exemplo, o vereador Luiz Rossini, do PV, que é o líder de governo. Ele argumentou a posição da prefeitura, de por que esse reajuste de 15%. Durante a fala dele, muitas pessoas no público gritavam contra argumentos contrários ao que ele vinha dizendo. E também na fala do vereador Edson Ribeiro, do União Brasil, houve até bate-boca, ele chegou a responder algumas provocações, mas fora isso, não houve nada de anormal. As votações ocorreram dentro do previsto, sem nenhum incidente, e logo após a sessão eu conversei com o presidente da Câmara, vereador Zé Carlos, que falou justamente sobre isso. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos várias pessoas, servidores públicos, que eram contrários a essa votação, mas tivemos vários servidores que eram favoráveis.
Mesmo porque se a gente não vota hoje, nesse horário das 11 horas da manhã, nessa quarta-feira, a última sessão ordinária é hoje às 18 horas. Se a gente não vota hoje, o que acontece? Nós votaríamos só em agosto. Os servidores só receberiam esse reajuste a partir de setembro. Ou então o prefeito convocaria, que ele tem essa prerrogativa de convocar uma reunião extraordinária para o mês de julho, e poderia não ser aprovado esse aumento, um prejuízo total ao funcionalismo público, porque muitos vereadores no recesso, muitos vão viajar, entendeu? Outros ficam aqui fazendo o seu trabalho diário, né? Como de costume. Então, o que foi feito hoje foi normal, tranquilo, sem ataques mais veementes. Um debate, eu achei um debate salutar, democrático, isso é o mais importante. Houve um momento ou outro ali que alguém do público se exaltou, né? Até chegou a bater boca ali com o vereador, mas isso... Mas isso é normal e é natural. Por quê? Porque isso é briga de sindicato, não é briga de vereadores. O debate dentro da Câmara foi democrático, mas sempre tem aquele que se sente... não representado pelo sindicato que está aí, mas que foi eleito pela categoria, então fica essa discussão entre os sindicatos, entre o que perdeu e o que ganhou, mas a Câmara não pode entrar nessa pauta. A Câmara é autônoma, os vereadores, o voto dos vereadores não se questiona, isso é o que é o mais importante e foi isso que aconteceu. Muito obrigado, vereador Guarizo, eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Pierangeli, mas acabou, né, transcorrendo sem muitos transtornos, né, apesar dos protestos. A gente recebeu uma mensagem também, Marcela Moreira, né, do PSOL, dizendo exatamente isso que o Guilherme comentou aí, nessa questão de que nem todo mundo concordou com esse aumento de 15%, mas agora está registrado, né? Como disse ontem o próprio presidente da Câmara, Zé Carlos, em entrevista aqui pra gente, a base governista é muito maior do que a oposição, então, com certeza, depois de o sindicato ou parte dele ter concordado, esse reajuste ele passaria na Câmara. 2h26. Placar CBN. Carlos Cabela, tem hora que a gente... futebol de Campinas, tá com o noticiário complicado, hein, Cabela? Tá até passando na televisão os gols do Ituano agora, a gente tá vendo ali. Exatamente. Começando pelo Guarani, então, Cabela, boa tarde. Boa tarde para você, Guarizo, a todos os estúdios CBN. O Guarani ontem, mais uma vez, perdeu em casa, perdeu pro Ituano, 2-0, ficou num placar magro, porque o Ituano cansou de perder gol com o Rafael Elias, o Papagaio, e também com o Gerson Magrão. Perderam vários gols. Se tivesse terminado o jogo 5-0, estaria normal pelos gols perdidos e gols praticamente feitos, perdidos pelos jogadores do Ituano. O Guarani não esteve em campo ontem. Não vou falar que o Guarani não se apresentou bem, não. O Guarani não esteve em campo ontem, não conseguiu jogar. Não apresentou futebol nenhum frente ao Ituano e mais uma derrota que fica numa situação complicadíssima. A equipe do Guarani, vice-lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro, com 13 pontos ganhos apenas em 15 jogos. À frente do Vila Nova, que empatou com a Ponte Preta em casa ontem, né? No Vila Nova em casa, e a Ponte Preta lá em Goiânia arrancou o empate. Eu acho que arrancou realmente o empate, mesmo tendo saído na frente, porque a Ponte Preta chutou no primeiro tempo a bola do gol, no pênalti, convertido pelo Luca, e depois de uma falta cobrada, o goleiro do Vila Nova fez uma defesa. No segundo tempo, nenhum chute a gol da Ponte Preta. Ou seja, a Ponte Preta arrancou o empate lá em Goiânia contra o Vila Nova, que também está... Aliás, os três, né? Vila Nova, Guarani e Ponte Preta, os três estão na zona de rebaixamento. O último que completa a zona de rebaixamento é o Náutico, que ainda joga na rodada, acho que hoje, às 7 da noite, contra o Criciúma nos aflitos. Então, o Náutico pode sair da zona de rebaixamento e derrubar ali dentro da zona de rebaixamento o CSA, que já jogou na rodada e tem 15 pontos. Que situação dos times de Campinas, hein? Situação complicada. Nesse momento, está sendo apresentado em entrevista coletiva o técnico Mozart Santos, novo técnico do Guarani, que vai tentar chegar aí para dar uma afinada nessa sinfônica do Guarani,
Vamos brincar um pouco, né? Que tá complicado, tá meio desafinado, o violino tá faltando uma corda, a percussão tá faltando o couro da tabaca, então vamos lá, tá difícil o negócio. Será que o problema é o maestro ou os músicos, hein? Então, é um conjunto, né? O maestro que não vinha bem, agora trocaram o maestro, agora precisa ver se são os músicos ou são os instrumentos, né? Pois exatamente. E ontem pela Libertadores, uma batalha na Neoquímica Arena, muita polêmica, pênalti pra lá, pênalti pra cá, o pedido de pênalti pra lá ou pra cá, um pênalti perdido pelo Roger Guedes e o Oscar Ulisses durante boa parte da transmissão gritando Cássio! É um jogo com cara de Brasil e Argentina, né? Essa que foi a cara do jogo de ontem na Neoquímica Arena, lógico, com muito mais a apresentação do time da Argentina. O Boca Juniors jogou melhor que o Corinthians. O Corinthians fez uma péssima apresentação na Neoquímica Arena e vai levar um empate para jogar lá no La Bombonera na semana que vem. E lá a gente sabe que é mais embaixo. Lembrando que mudou o regulamento da Libertadores, então, até o ano passado, por exemplo, com 0-0 em casa, se empatasse 1-1 na Bombonera, o Corinthians passava, mas agora não tem mais o gol qualificado. Não tem mais o gol qualificado. Pênaltis, exatamente. 0-0 lá, pênalti, 1-1 lá é pênalti, 2-2 lá é pênalti. Então, o Corinthians vai lá em busca de um empate para decidir no pênalti, ou de uma vitória sobre o Boca, o que é difícil. O Boca pode até ter... E o detalhe, só para complementar, desculpa, Guarizo, só para complementar, o Corinthians pode ter, para o jogo da semana que vem, um time inteiro de desfalques. Esse calendário não é fácil, não. Mas o Boca pode ter sido melhor no campo, mas na torcida, para variar, 3 presos, né? Por racismo, gesto nazista... Olha, tá... Mas não tem punição, né, Guarizo? Vai continuar. Por que a Conmebol, por exemplo, não faz o jogo que vem com a Bombonera sem público? Deveria fazer. Acabava isso, Deveria né? fazer. Jogo do River com os portões fechados. O jogo teve mais um argentino que aprontou, mais uma torcida argentina que aprontou nessa Libertadores ou na Sul-Americana. Não, foi no Santos. Do Santos. Jogo do Fluminense pela Sul-Americana também teve. Infelizmente, isso tem acontecido demais, mas não tem punição. Esse é o problema. Não tem punição. Aliás, a punição não é só no Brasil, esse já é em âmbito sul-americano, porque quem tem que punir é a Conmebol. Se a Conmebol não pune... A Conmebol deixa jogar objeto no campo, aquela cena ridícula de policial com um escudo pro jogador bater o escanteio. A Conmebol teve a incompetência de levar uma final de Libertadores pra América, pra Europa, porque não teve competência de realizar essa final entre River e Boca. Foi a final da Taça Colonizadores da América, pois né? Valeu, Carlos Cabela. Até já. Volta às 4. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O Tribunal de Contas da União aprovou com ressalvas as contas de 2021 do presidente Jair Bolsonaro. Os ministros destacaram o cancelamento de despesas obrigatórias para ampliar o orçamento secreto em mais de 7 bilhões de reais. O governo também usou 12 bilhões de reais de recursos vinculados à Previdência no Ministério da Educação, sendo mais de 9 bilhões destinados ao pagamento de servidores e empregados ativos. O TCU concluiu que as impropriedades encontradas não comprometeram o conjunto da execução orçamentária. O parecer será enviado ao Congresso Nacional, que vai dar a palavra final sobre o tema. Servidoras da Caixa Econômica Federal fizeram um protesto em frente à sede da instituição em Brasília. O ato é reflexo de denúncias de assédio sexual contra o presidente da estatal, Pedro Guimarães. A manifestação, organizada pelo Sindicato dos Trabalhadores, pede a saída urgente de Guimarães do cargo. O Ministério Público do Trabalho classificou a greve de motoristas e cobradores da cidade de São Paulo como ilegal. Na avaliação do órgão, o sindicato não respeitou o prazo de 72 horas de aviso prévio antes de iniciar a paralisação. A greve começou na madrugada de hoje e afeta mais de 600 linhas. O julgamento do dissídio está marcado para as 3 da tarde. Um jornal das Filipinas independente recebeu ordem da Comissão de Valores Mobiliários do país para encerrar as atividades.
O portal Rappler é chefiado pela vencedora do Nobel da Paz, Maria Ressa. O site de notícias vai recorrer afirmando que é uma tentativa de calarem a imprensa independente. A informação foi confirmada pela empresa hoje, um dia antes do presidente Rodrigo Duterte deixar o poder. No horário de Brasília, 2h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Vamos às informações de momento sobre as rodovias aqui da região, Mário Quintino. Vamos lá então, Guarizo. Eu trago informações da rodovia Dom Pedro, porque o nosso ouvinte encontra a lentidão exatamente na rodovia Dom Pedro em 2 pontos para quem vai, principalmente em direção de Jacareí. O primeiro deles no trecho entre a cidade de Valinhos e Itatiba por conta de obras, por isso siga aí com a atenção. A gente traz uma informação também que chega nesse momento, Guarizo, exatamente da concessionária que administra a rodovia Dom Pedro, que acontece um incêndio de grandes proporções lá na altura de Bom Jesus dos Perdões, ali região de Atibaia. Por conta da falta de visibilidade já na altura do quilômetro 60, o trânsito na pista sentido Jacareí da Dom Pedro está bloqueado nesse trecho. Então, atenção para o nosso ouvinte que sai de Campinas, vai em direção de Jacareí, trecho de Bom Jesus dos Perdões está bloqueado, segundo informações aí da concessionária que administra a rodovia Dom Pedro. Assim que a gente tiver maiores atualizações, a liberação da pista, a gente vai trazer essas informações, mas já fica aí o alerta, portanto, para o nosso ouvinte. Guarizo. Tá certo o alerta e também, se puder, adiar a viagem, né? Se tiver que passar pela Dom Pedro ou buscar caminhos alternativos aí que nem sempre tem naquela região, né, Mário? Exatamente, Guarizo, exatamente. Só para a gente frisar, não é? Esse incêndio acontece na altura de Bom Jesus dos Perdões, região lá de Atibaia, quilômetro 60. Então, atenção para você que passa por ali. Inclusive, é um trecho bastante movimentado, tanto para quem sai de Campinas, quanto para quem acessa ali por Atibaia mesmo, região da Fernão Dias. Por isso, atenção para você que vai em direção daquela região. Guarizo. É isso aí. Obrigado, Mário Quintino. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 37 56 3000 para exames e consultas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas.
99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Campinas e Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Estúdio CBN. Duas e 40, só atualizando rapidamente uma informação, daqui a pouco outros detalhes com o Mário Quintino, mas o trânsito na rodovia Dom Pedro foi liberado, naquele trecho ali de Bom Jesus dos Perdões, logo depois de Atibaia. Daqui a pouco o Mário Quintino com informações completas sobre essa liberação do trânsito, aí um incêndio, né, às margens da rodovia, numa área de mata que está prejudicando a visibilidade do motorista neste ponto da Dom Pedro. Quero agradecer a Juju, mandando boa tarde aqui, e o Cristiano faz a mesma pergunta que eu para o Vanderlei Bertoso, porque o Vanderlei disse o seguinte, que hoje ele está vendo no YouTube e a imagem de cada um de nós que ele formou na cabeça é totalmente diferente do que ele via na realidade. Aí a pergunta do Cristiano, a imagem melhorou ou piorou? É a pergunta que a gente faz, viu, Vanderlei? Obrigado pela participação aqui no YouTube da CBN Campinas. 2h41. Time do Estúdio. Eduque-se com Ismael Rocha. Professor Ismael Rocha está com a gente todas as quartas-feiras aqui no Time do Estúdio para falar de educação, e o tema de hoje, Ismael Rocha, igualdade de gênero, né? Como isso deve ser abordado nas escolas. Essa história de sexo frágil da mulher já acabou há muito tempo, professor Ismael. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Sim, essa coisa do sexo frágil já acabou há muito tempo. E a gente precisa trazer essa realidade para o nosso dia a dia. Todos os ouvintes certamente assistiram recentemente os comerciais do Tribunal Superior Eleitoral, no qual eles incentivam a que as mulheres possam participar das campanhas eleitorais, que elas devem se candidatar. Nós temos um número muito baixo de mulheres participando da política hoje no Brasil. E isso é resultado de uma história que no Brasil nós construímos, onde os homens sempre tiveram um protagonismo. E a escola tem um papel fundamental para mudar essa realidade, porque nós vamos mudar essa realidade a partir dos pequenos, a partir dos estudantes, a partir daquilo que nós trouxermos para eles como valores. E aí, ouvintes CBN, as escolas precisam realmente ter atenção para isso. E existem alguns caminhos, como, por exemplo, trabalhar com teatro. Vou dar um exemplo que eu acho que é um exemplo muito comum aí para todos. A história do Chapeuzinho Vermelho. Quando nós trabalhamos com os pequenos na história do Chapeuzinho Vermelho, quem é o herói? É o homem? É o caçador? Quem é o frágil? É a menina, é a Chapeuzinho Vermelho? Então, nós sempre construímos histórias na cabeça dos nossos pequenos, onde o homem toma esse papel de herói e as mulheres e as meninas sempre o papel fragilizado. Claro que isso constrói uma maneira de enxergar o mundo. Claro que isso constrói
uma maneira de entender uma realidade. E isso acaba refletindo quando se tornam adultos e quando começam a pensar que realmente mulher é o sexo frágil. O que é que você acha, Guariz? Não, eu concordo plenamente que não é sexo frágil coisa nenhuma, e eu queria até fazer uma pergunta em cima disso, já que essa campanha do TSE que o senhor citou, será que precisava de uma lei colocando uma cota para mulheres na política? Espontaneamente não daria para preencher essas vagas, né? Pois é, exatamente porque as mulheres não se sentem empoderadas, elas não se sentem à vontade para poder buscar esse espaço. Então surge uma lei que, né, mal ou bem, tenta pelo menos minimizar, né, mitigar esta situação, mas não é uma coisa que realmente deveria acontecer, né? Nós temos aí exemplos em países onde há uma participação efetiva de mulheres, países em que a gente admira, como o Canadá, como Suíça, Suécia, Dinamarca, França, Nova Zelândia. Nesses países, inclusive, quem está na posição de primeiro-ministro, historicamente, são mulheres. Há uma transição, uma modificação entre homens e mulheres na liderança desses países. E são países que nós consideramos como países de primeiríssimo mundo. Então, essa é uma cultura que precisa ser alterada desde a escola. Vou dar um outro exemplo, Guariz. Imagine quando nós estamos falando da história do Brasil. A história do Brasil é recheada de heróis masculinos. É o imperador, é o Dom Pedro, é o Tiradentes, é o Zumbi. Sempre, sempre, sempre a história é contada a partir dos grandes heróis masculinos. Quando, na verdade, nós temos mulheres também que foram importantíssimas na formação do Brasil, da história que nós temos. Nós temos Maria Quitéria, que foi também uma pessoa que trabalhou fortemente pela independência do Brasil. Nós temos a Princesa Isabel, nós temos a Dandara, que foi a grande parceira do Zumbi, e que ela acaba não aparecendo na história. Ou seja, há sim que trazer também dentro da escola todos esses heróis do sexo feminino para mostrar que as mulheres também têm um espaço, que sempre tiveram uma participação ativa, que sempre puderam construir suas histórias de uma maneira bastante significativa. Isso a escola tem um papel fundamental. Os educadores precisam investir nisso. Professor... E, saindo um pouco da escola, indo para dentro de casa, pais e mães também precisam ficar atentos a isso. Exato. Não dá para ter os meninos... Desculpe, diga lá. Não, primeiro que a criança, né, ela aprende muito com a mãe, né, então já seria um exemplo dentro de casa. Mas é que eu queria dar uma dica cultural para os nossos ouvintes. A escola não fala das mulheres, mas as escolas de samba falam, viu? Tem gente que faz tanta crítica pro carnaval, tem cada enredo legal sobre essas mulheres da história, viu, professor? Pois é. Por que não trazer isso para dentro de sala de aula? Por que não aproveitar disso para discutir um pouco a música, discutir samba, discutir essa expressão cultural tão grande que é a escola de samba no Brasil? Então existem caminhos para se fazer isso. E em casa, a gente tem que dividir tarefas, tem que colocar os meninos para que possam também ajudar nas tarefas domésticas, para que eles não entendam que existe serviço de mulher, existe serviço de homem, todo serviço, toda tarefa precisa ser dividida. Isso também é educação, isso também é mostrar que as mulheres têm o seu papel, têm a sua importância e dividem responsabilidades. E a gente precisa trazer isso como parte da nossa cultura. Isso é muito importante que aconteça e é tempo de acontecer, para que a gente não precise, como você disse, criar uma lei para que as mulheres possam participar mais efetivamente da vida política brasileira. E sonhar que todo mundo ganha o mesmo salário, né, professor? Tanto o homem quanto a mulher, né? Exatamente. Esse é um outro problema. As mulheres ganhando menos do que os homens, como se o trabalho que elas desenvolvessem não tivesse a mesma força, a mesma intenção, o mesmo resultado que os homens. As mulheres estão aí para provar que isso não é verdade, que as mulheres conseguem sim produzir tanto quanto aos homens
e às vezes muito mais do que os homens. Em algumas atividades, elas conseguem sim ter uma produção muito mais efetiva que os homens. Então, a igualdade de gênero é algo que precisa vir para a pauta, urgentemente, para que a gente tenha um país mais democrático, para que a gente tenha um país mais igualitário, para que a gente tenha realmente um equilíbrio nas coisas que a gente tem vivido no dia a dia. Então, está aqui a dica, isso é importante que a escola coloque na pauta e que a família também eduque seus filhos de uma maneira a que eles entendam que homens e mulheres e homens têm o mesmo espaço, têm a mesma responsabilidade e têm a mesma capacidade. É isso aí, recado dado e que seja colocado em prática. Professor Ismael Rocha, grande abraço, até quarta-feira que vem. Até, um grande abraço. Agora são 2h49. Trânsito. Oferecimento Unicred, instituição financeira cooperativa especializada na área da saúde. Nosso ouvinte está mais do que acostumado a saber que quando entra essa vinheta trânsito, a gente vai falar do trânsito nas ruas e avenidas de Campinas. Mas antes disso, Mário Quintino, eu quero que você traga essa atualização da rodovia Dom Pedro, depois você completa com as informações aqui da cidade. Mário. Vamos lá então, Guarizo. O que acontece na rodovia Dom Pedro? Lá na altura do quilômetro 60, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, acontece uma interdição na rodovia por conta de um incêndio que acontece em uma área de mata que fica às margens da rodovia Dom Pedro. A gente trouxe primeiro a informação que a rodovia estava bloqueada, depois ela foi parcialmente liberada e, segundo a concessionária que administra a rodovia, nesse momento ela foi interditada novamente. Isso está acontecendo por conta das questões de visibilidade nesse trecho. A partir do momento em que não há visibilidade, a rodovia ela é interditada exatamente por conta da segurança dos motoristas e logo depois ela é liberada. Então, a gente vai seguir acompanhando isso ao longo da tarde. Nesse momento, a rodovia está bloqueada nesse trecho de Bom Jesus dos Perdões para quem vai em direção de Jacareí. Para quem não é da região, quem não conhece, é logo depois ali de Atibaia, uma ligação importante para quem vai em direção do Vale do Paraíba, vai acessar Jacareí, rodovia Dutra, por isso, atenção pela Dom Pedro para você que sai de Campinas e vai em direção daquela região. Aproveitando também para falar do trânsito em Campinas, Guarizo, a gente traz informações nesse momento da Avenida Doutor Moraes Salles, que por enquanto tem trânsito intenso nos dois sentidos, mas por enquanto ponto de parada somente nos semáforos. Guarizo. Obrigado pelas informações, Mário Quintino, a gente continua atualizando. Promoção da sorte Cielo, a grande virada para o seu negócio. Cadastre-se em cielo.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. 2h53. MPT encontra bolivianos em trabalho análogo à escravidão.
Uma operação resgatou 25 trabalhadores de condições análogas à escravidão em uma oficina de costura em Indaiatuba. O local de funcionamento da oficina era um sobrado que dividia espaço com o alojamento de parte dos empregados. Uma outra casa servia de alojamento para os demais trabalhadores e de depósito de materiais de costura e de máquinas desativadas. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, havia falta de higiene nos alojamentos e ambiente de trabalho, com lixo e sujeira espalhados pelos locais. Os quartos eram improvisados, com divisórias feitas com lençóis, e também serviam de refeitório para os imigrantes. Ainda segundo o MPT, o empregador direto dos trabalhadores também é de origem boliviana e ele prestava serviços para um comerciante da cidade de São Paulo. A operação aconteceu nesta terça-feira e é fruto de um trabalho conjunto que envolve Ministério Público do Trabalho, Inspeção do Trabalho, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. De Campinas, Celina Silveira. Sobre isso, a Edith, que é de Indaiatuba, mandou uma mensagem aqui pra gente, né? Tenho dó dessas pessoas trabalhando sem condições. Trabalhar na costura com condições já não é fácil. Ela é costureira, né? Tem o ateliê dela. Por isso, só vocês são minha companhia todo dia. Obrigado, viu, Edith, pela sua participação aqui no Estúdio CBN. E infelizmente isso ainda existe, né? É descoberto pelo Ministério Público do Trabalho com uma certa frequência os imigrantes que vêm tentar a sorte aqui no Brasil e acaba acontecendo esse tipo de situação lamentável, para não falar outra coisa, né? Sobre o tema que o professor Ismael Rocha trouxe aqui no Eduque-se, né? A igualdade de gênero, mais destaque para as mulheres, principalmente na política, segundo o nosso ouvinte aqui, final do telefone 1873, é necessária uma lei, pois sem ela os partidos não incluem mulheres suficientes. Ou ainda estamos votando de maneira desigual e somos nós eleitores que deveríamos mudar? É polêmico, né? Você escolhe pelo gênero? Você escolhe pela competência? Tem opções de mulheres que você gostaria de votar? Ou estão faltando essas opções? É um assunto para ser bastante pensado e pode causar muita discussão. Muito obrigado a você, ouvinte, pela mensagem. Aliás, obrigado a todos vocês, né, que estão participando. Hoje a participação está maciça pelo 991869070, também pelo Facebook e o YouTube da CBN Campinas. Continue participando, continue fazendo o Estúdio CBN junto com a gente. CBN, tempo e temperatura. Felipe Pereira e a previsão para esta quarta-feira, Felipe. Oi, Guarizo, boa tarde para você e para quem acompanha o Estúdio CBN. Nós temos a previsão já de virada no tempo. Não digo uma grande virada assim, mas já é alguma coisa agora para o fim da tarde, viu? Ventos que vêm do oceano, porque tem uma frente fria passando, uma massa de ar frio passando lá pelo oceano, vão trazer um pouquinho desse frio aqui para nossa região, viu? O vento começa a ficar mais intenso agora, a partir desse momento até o fim da tarde. À noite também deve ter vento bastante forte aqui na nossa região. Não é aquele vento que causa destruição, tá? É só um vento mais forte mesmo aqui na região. Amanhã as temperaturas, elas ficam bem mais amenas. Aí a gente volta, ou pelo menos em teoria, começa a ter temperaturas de inverno. Amanhã 23 graus é a máxima prevista aqui na cidade de Campinas. Essa situação aí desses ventos e dessa frente mais fria não deve durar muito tempo não, tá? Deve durar ali até sábado, talvez, quando os termômetros voltam a subir. Previsão de chuva nenhuma, tá? Persiste o tempo seco aqui na nossa região, chuva mesmo pelo menos mais lá para a segunda quinzena, virada da primeira e segunda quinzena de julho, se acontecer, viu? Porque até o momento isso também não aparece nos mapas meteorológicos. Tá, então, Guarizo, essa noite, aliás, só para poder completar, essa noite mínimas aí na casa dos 13 graus, não são muito diferentes as mínimas do que a gente tem registrado nos últimos dias, mas chama a atenção por causa do vento, que pode derrubar a sensação térmica. Pereira, é isso aí. Prepare o cobertor e também o agasalho, mas não é aquele vento que traz destruição. Gostei dessa definição, Felipe. 2h58. Quarta-feira de Libertadores da América.
O atual bicampeão entra em campo fora de casa. Cerro Porteño, Palmeiras. Às 7h15 da noite, com Oscar Ulisses e Rafael Prates. Você acompanha o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. Na sequência, o Peixe joga pela Sul-Americana. Deportivo Táchira, Santos. Às 9h30 da noite, com Vinícius Moura e Gabriel Dudziak. Futebol, vamos CBN. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento ArcelorMittal, a líder em aços no Brasil. Saúde diferenciada é a sua cara. É a cara da Unimed Campinas. E Companhia Atlética. Acesse companhiaatletica.com.br. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O Senado incluiu a PEC dos combustíveis, um dispositivo para zerar a fila de espera do programa Auxílio Brasil. De acordo com o relator, 1.600.000 famílias têm direito ao benefício, mas não foram incluídas no programa por restrições orçamentárias. A PEC também aumenta o valor do benefício até o fim do ano, além de criar um voucher para caminhoneiros. No total, as propostas vão custar 38,7 bilhões de reais. Há 3 meses das eleições, a expectativa é que a PEC seja votada hoje no Senado e, em seguida, passe pela Câmara. Para evitar que as medidas sejam barradas pela legislação eleitoral, o relator Fernando Bezerra adicionou a previsão de um decreto de estado de emergência. Começa em breve a primeira audiência de instrução e julgamento contra policiais denunciados por mortes na Operação do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. 28 pessoas morreram durante a ação em maio do ano passado. 6 testemunhas e um policial civil foram chamados para depor. 2 agentes da Polícia Civil foram denunciados pelo Ministério Público por envolvimento na morte do morador Omar Pereira da Silva. A OTAN chamou a Rússia de ameaça direta aos países membros no novo conceito estratégico aprovado em Madrid durante a cúpula anual da Aliança. O documento traz prioridades e diretrizes a serem seguidas pelos 30 governos da organização. A China foi citada como um desafio aos interesses, segurança e valores das nações integrantes. A OTAN não revisava o conceito estratégico desde 2012. No horário de Brasília, 3h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade.
a rádio que toca notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Oferecimento The Parkview Indaiatuba, um verdadeiro clube no coração do Parque Ecológico. Vamos continuar trazendo as informações das rodovias, principalmente da Dom Pedro, né, Mário Quintino? Exatamente, Guarizo. Vamos falar então da rodovia Dom Pedro, lembrando que tem 2 pontos com dificuldades para o nosso ouvinte que vai em direção de Jacareí. O primeiro deles na altura da cidade de Valinhos e depois mais à frente lá no trecho de Bom Jesus dos Perdões, altura do quilômetro 60. Quem nos acompanha, não é, desde o comecinho da tarde, a gente vem trazendo essas informações. Acontece um incêndio em uma área de mata nas proximidades da rodovia e por conta disso acontecem bloqueios
na altura do quilômetro 60, para você que vai em direção de Jacareí. Por isso, atenção aí para quem segue pela rodovia Dom Pedro. Falando também de Campinas, Guarizo, eu trago informações da rodovia Anhanguera, porque tem dificuldades no trecho que vai da John Boy Dunlop até a chegada para a rodovia Campinas-Montemor, proximidades ali do quilômetro 97. A gente está apurando o que acontece por lá, mas tem essa lentidão, por isso, siga com atenção sentido interior da rodovia Anhanguera aqui em Campinas. Uma boa opção é seguir pela Bandeirantes, por enquanto, sem dificuldades. Guarizo. Obrigado, Marquitino. Bebida rápida, gelada e no precinho? Pode contar com o Zé Delivery. É só baixar o app. Beba com moderação. Ô, gente. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. Apresentação: Marco Guarizo. Virando o relógio, começando a segunda hora, agora são 3h12. Conexão Regional. E vamos começar a conexão regional com informações de Piracicaba. Rede Municipal de Ensino está com falta de professores aí em Pira, Rafael. Boa tarde. É isso mesmo, Guarizo. Boa tarde para você, boa tarde a todos conectados aqui na CBN. Está assim, o secretário municipal de Educação daqui de Piracicaba, Bruno Rosa, afirmou que a prefeitura vem trabalhando para suprir a falta de professores nas escolas municipais. A afirmação do secretário vem logo após críticas de vários munícipes em relação à falta de professores. De acordo com o secretário, a educação, assim como outras pastas da prefeitura, anda sofrendo com a falta de profissionais por consequência da Lei Federal 173 de 2020, que vedava a realização de concursos públicos e a contratação de novos servidores. O secretário diz ainda que esse retrato ocorre não só aqui no município, mas também em vários outros locais do país. A fim de controlar esse problema, o chefe da pasta afirma que este ano a prefeitura daqui de Piracicaba já realizou o processo seletivo para contratação de professores temporários substitutos. Ele lembrou também que a prefeitura ainda está com concurso aberto para a efetivação de outras funções. Inclusive, Guarani, nesse processo seletivo mencionado por ele, a secretaria informou que pretendia convocar 160 professores substitutos temporários, divididos em 80 para a educação infantil,
e os demais para professor substituto do ensino fundamental. No entanto, mediante aí as necessidades, o prefeito daqui do município, Luciano Almeida, autorizou a chamada de 186 professores do fundamental e mais 195 para a educação infantil. A reclamação dos munícipes lembra que não só faltam professores na rede municipal de ensino, como também lembra que muitos têm se desdobrado nas funções para dar conta do recado. É com você, Guarizo. É difícil. Obrigado, Rafael Fioravante. Um abraço para você, até amanhã. Abraço, Guarizo, até amanhã. E agora a conexão regional segue para Limeira. Como eu disse no primeiro destaque, viu, Carlos Gomide, quando eu te chamei, uma obra, quando é mal feita, tem que ser feita 2 vezes, né? Boa tarde para você. Fala, Guarizo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha no estúdio CBN. Pois é, a concessionária de água, a BRK Ambiental, aqui em Limeira, está fazendo até que uma obra grande e importante. Ela está fazendo uma nova adutora que liga a região central, onde a população tem crescido de uma forma muito rápida na cidade. Essa forma, de acordo com a concessionária, é uma obra preventiva para evitar problemas no abastecimento de água, não que esteja tendo problemas, mas é uma obra que a concessionária está se adiantando. O fato é de que a concessionária cortou a rua Doutor Alberto Ferreira, que é a rua na frente da Prefeitura Municipal e que passa na frente do cemitério municipal, e também é uma rua importante de ligação do centro com outros bairros. Cortou para a instalação da adutora e fez o asfaltamento, mas fez o asfaltamento bem daquele jeito. E isso começou a gerar reclamação por parte da população, porque a rua está asfaltada, só que tem um corte e o asfalto começou a ceder. E isso acabou parando na Câmara Municipal. O vereador Nilton Santos aqui, que é oposição, mas também às vezes atravessa a avenida e vai para a oposição, enfim, ele fez um vídeo, postou na internet, a comissão de obras entrou na parada para verificar a situação. A concessionária disse que isso é normal, de que a empresa fez o recapeamento, de que, claro, se houver problema, a empresa fará novamente. Mas isso deixa a rua primeiro feia, depois esburacada com reclamação, e até que esse recapeamento seja feito, Guarizo, vai um tempinho, e enquanto isso, motoristas vão batendo com o carro, com a roda do carro nesses desníveis, ficam andando em asfalto irregular, enfim, é um transtorno para o motorista. Essa reclamação chegou na Câmara, que enviou ofício para a concessionária, que respondeu isso. Agora vamos esperar para ver se a concessionária faz de novo o serviço. É aquilo que você falou, né? Faz mal feito, fez a primeira vez mal feito, vai ter que fazer a segunda. Né? Melhor de tudo é falar que isso é normal, né? Não, dá para fazer mal feito, que se precisar a gente arruma de novo. Sim, engenharia, não vamos tentar discutir, mas é no mínimo estranho essa posição da concessionária, mas pelo menos por enquanto ela se comprometeu a refazer. Agora, se vai fazer, faz a coisa direito, faz a coisa no tempo certo e a coisa direito para evitar ter que refazer. Agora, se eles têm dinheiro sobrando para refazer, vai fazer o quê, né? Não sou eu que vou discutir, né, Guarizo? Não, nem eu também. Discutem muito a gente, né? O jornalista sempre tá falando errado, tá? Mas realmente eu não tenho conhecimento de engenharia para isso. Tá certo. Nem eu tenho, viu, Guarizo? Um abraço, Carlos Gomide, até amanhã. Valeu, até amanhã. E agora vamos à Americana. A situação tá complicando, hein? Os casos de Covid aumentando e as mortes por Covid também. Vladimir Catarino, boa tarde para você. Boa tarde a você, Guarizo. Boa tarde a todo mundo que está conosco no estúdio CBN. Pois é, né? A prefeitura, a luz está meio estranha, eu estou meio estranho aí, mas tudo bem. Para quem está vendo no vídeo, né? A prefeitura confirma mais 4 óbitos, 4 mortes por Covid-19 em Americana. Essas mortes aconteceram no fim de semana, entre sexta e domingo. Todos homens. Um idoso de 68 anos, morador no bairro Parque da Liberdade. Ele tinha doença vascular crônica, faleceu no dia 24. Um homem de 94 anos, morador do Jardim da Paz. Ele tinha suboclusão intestinal, faleceu no dia 25. Também no dia 25, um homem morador do bairro Antônio Zanaga, de 85 anos. Ele tinha doença cardiovascular crônica. E no domingo, dia 26, faleceu um homem de 89 anos, morador do centro da cidade. Ele não tinha nenhuma doença pré-existente, pelo menos não está essa informação no boletim divulgado pela Prefeitura. Portanto, 4 mortes confirmadas no fim de semana. Com essas 4 mortes, já chegamos em Americana a 970 óbitos. Muita gente, 970 óbitos por Covid,
desde o início da pandemia em março de 2020. Também, nesse boletim, a Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou mais novos 586 casos positivos da doença, elevando o total para 41.615 casos positivos, né? Isso dá 20% da população de Americana, de forma estatística, já contraiu o coronavírus. Nesse momento, são 12 pacientes internados, 1.094 que ficaram em isolamento domiciliar e 39.539 recuperados. Além disso, segundo as informações desse boletim, o município contabiliza agora 82 mil casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo. Números que chamam a atenção realmente. A Secretaria de Saúde Americana tem intensificado ações incentivando a vacinação por parte daquelas pessoas que estão elegíveis a tomar as doses de reforço, mas também destacando medidas de isolamento. Não há nenhuma obrigatoriedade, mas sim são orientações para a população tomar todo o cuidado, já que os números têm crescido mais uma vez, infelizmente, também, não somente na cidade de Americana, como em toda a nossa região. Guarejo. Só para confirmar, Vladimir, então essas 4 vítimas eram idosos, né? Exato, todos homens, né? As idades aí variando de 68 a 94 anos de idade, 3 deles com doenças pré-existentes, um deles sem um registro de doença pré-existente, mas todos eles já pessoas mais idosas. É uma faixa que tem sido uma das mais atingidas pelas mortes pela Covid aqui na cidade, Guarejo. Eu quero colocar essa questão por isso, porque as pessoas falam, se vacinou e morreu do mesmo jeito, né? Claro que a pessoa idosa, e principalmente com comorbidade, como você disse aí, que foram 3 das 4, elas ficam mais suscetíveis, né, a terem complicações da Covid-19. Mas é só para a gente deixar isso claro que outros idosos se curaram com a vacina, né, que conseguiram passar sem sintomas, que não é porque está morrendo mais gente que a vacina não funciona. Por isso que eu quis te perguntar isso, viu, Vladimir? Eu sempre digo assim, né, o Guarizo, com a vacina, infelizmente as mortes acabam acontecendo mesmo, mas sem a vacina, elas aconteceriam em números muito maiores, como nós vimos, por exemplo, no início da pandemia, quando a vacina ainda não estava disponível. Então não dá para associar uma coisa a outra. É fundamental que a população busque a vacinação. A gente já falou nessa semana, os postos de saúde de Americana estão atendendo com 1 hora a mais de duração, agora até às 3 da tarde. Não é preciso fazer agendamento, todo mundo que precisar pode procurar a unidade básica de saúde para fazer esta vacinação, para ter a dose de reforço da vacina contra a Covid. Guarejo. Obrigado, Vladimir Catarino. Boa tarde para você. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã a todos. Esta foi a Conexão Regional desta quarta-feira aqui no Estúdio CBN. Mas a gente usa a nossa reportagem local para continuar falando da região, né? O Felipe Pereira conversou com o delegado que investiga aquele atentado ocorrido dentro de um ônibus na cidade de Piracicaba na semana passada. 3 pessoas mortas, outras feridas, uma mãe que soube da morte da filha quando teve alta no hospital. Felipe Pereira, as informações com você. Uma semana depois do crime que chocou Piracicaba, a Polícia Civil tem mais forte a hipótese de que José Antônio Santana Filho, de 52 anos, que atacou 6 passageiros a facadas dentro de um ônibus da linha 444, não agiu por surto psicótico. Segundo o diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 9, Kleber Altali, a apuração, que é comandada pela Divisão Especializada em Investigações Criminais, a DEIC, não encontrou nenhum registro de tratamento psicológico ou psiquiátrico em qualquer unidade de saúde da cidade e nos municípios vizinhos. Foram ouvidos 2 proprietários de imóveis alugados pelo acusado nos últimos 20 anos. E aparentemente sempre uma pessoa só, sempre morou sozinha, nunca recebia visita de familiares e também não apresentava qualquer problemas psicológicos. A Polícia Civil conseguiu traçar parte do caminho feito pelo homem no dia do crime. José Antônio saiu do terminal Vila Sônia às 10h30 da manhã para ir ao centro, sem nada nas mãos. Às 2h50, no terminal Central de Integração, ele vem com uma sacola na mão, comprada em algum lugar do centro. Às 13h15, quando o veículo da linha 444 saiu do terminal pela Avenida Armando Salles de Oliveira, ele se levantou do banco do fundo e começou deliberadamente a atacar
os passageiros. 6 pessoas foram atingidas. Morreram no ataque a funcionária do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, Roseli Machado, de 55 anos. Ela teria se colocado na frente de outros passageiros para que o ataque não fosse ainda maior e chegou a sair do coletivo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na calçada. Adriana da Silva, de 42 anos, também se colocou à frente da mãe, de 60, mas não resistiu aos ferimentos ainda dentro do coletivo. A mãe também foi atingida, ficou internada por 4 dias, mas já teve alta. A terceira vítima fatal foi Valdemar da Silva Venâncio, de 62 anos, que foi um dos primeiros a ser atingido. Segundo Kleber Altali, o homem vivia sozinho e, tirando a passagem por porte ilegal de arma em 2001, nunca teve outro registro criminal. Também não foram localizados familiares e, segundo consta, nunca recebeu visita de familiares. Sempre foi uma pessoa muito solitária, mas sem apresentar qualquer tipo de anomalia que pudesse causar preocupação em vizinhos ou nos proprietários dos imóveis em que ele alugou nos últimos anos. O inquérito está praticamente finalizado, ainda que o motivo do crime não tenha sido divulgado. O que foi apurado será encaminhado ao Ministério Público para formalização da denúncia até esta quinta-feira. Na terça, um ato que foi promovido pela própria empresa de ônibus, o ponto da Avenida Armando Salles de Oliveira foi adesivado com mensagens de paz. Os ônibus que passam naquela região tiveram nos painéis eletrônicos a mensagem paz colocada, intercalando com o destino das linhas. De Campinas, Felipe Pereira. Pai e filho são presos com armas de uso restrito no Jardim São Marcos, em Campinas. O Batalhão de Ações Especiais da Polícia prendeu na noite desta terça-feira 2 homens por porte ilegal de armas e dinheiro de origem duvidosa em Campinas. Os 2 são pai e filho de 54 e 25 anos e moravam no Jardim São Marcos. O BAEP tinha informação de que o filho era suspeito de um homicídio na região. Durante o patrulhamento, o criminoso foi localizado. Na casa onde eles viviam, o cão de faro Ghost encontrou o armamento. Foram apreendidos um fuzil calibre .556 com 60 balas, 2 pistolas 9mm com 150 munições e R$51 mil em dinheiro. Os 2 foram levados para o 1º Distrito Policial e foram presos em flagrante pelo porte ilegal de arma. De Campinas, Enzo Orniani. Três e 26. Painel do Emprego. Hoje o destaque nas vagas vem de Paulínia. São 387 vagas disponíveis para 2 empresas que atuam em obras de manutenção da Replan. 13 funções diferentes. Os interessados devem procurar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que fica lá no Paço Municipal, na Prefeitura de Paulínia, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou seja, hoje ainda dá tempo. Depois disso, os currículos serão encaminhados para a empresa responsável pela seleção e contratação, preenchimento dessas vagas. Em Campinas, não só em Campinas, mas nas cidades próximas também, concentrados aqui no CEPAT de Campinas, são 223 vagas de emprego hoje, quarta-feira. Vagas com pagamento por hora, salários que variam do salário mínimo, de R$ 1.100 até R$ 4.700. Nesse caso é bem específico, de R$ 4.700 para quem tem curso técnico em manutenção de máquinas. São 20 vagas disponíveis em Hortolândia. Outras 20 vagas estão disponíveis para motorista de caminhão aqui em Campinas, 14 para auxiliar técnico eletrônico, também em Campinas, 11 para ajudante de cozinha e 10 para cozinheiro em Valinhos e mais 10 para líder de linha de produção aqui em Campinas. Os currículos devem ser enviados para o e-mail cepat@campinas.sp.gov.br. Em Vinhedo, vai inaugurar um supermercado, está contratando 221 funcionários. Salários variam de R$ 1.700 a R$ 2.900. O supermercado ele é particular, mas quem recebe os currículos é o posto de atendimento ao trabalhador de Vinhedo, pelo e-mail patemprego@vinhedo.sp.gov.br. 3h28.
Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Garden Pisos é a sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Quer mais praticidade na hora de estacionar na Zona Azul de São Paulo? Ative imediatamente o seu cartão Azul Digital, CAD, pelo app Estapar Zona Azul São Paulo, pelo nosso site ou nos pontos de venda oficiais próximos às vagas rotativas. Evite ser multado. Saiba mais em estapar.com.br. Aonde quer que você vá, Zona Azul e Estapar. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. O Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal decidiu abrir uma apuração preliminar sobre as denúncias de assédio sexual contra o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães. Os procuradores vão analisar o caso e, se concluírem que tem competência para atuar, o órgão poderá abrir inquérito civil. O Ministério Público Federal também investiga o caso. Em meio à veiculação de das notícias, Pedro Guimarães afirmou que sempre teve a vida pautada por ética e que tem orgulho do trabalho realizado na instituição. Ele não mencionou as acusações que são investigadas pelo Ministério Público Federal. A CBN revelou em primeira mão as falas que foram feitas em evento com funcionários do banco e com a presença da mulher de Guimarães. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do presidente Jair Bolsonaro por ofender a honra da jornalista Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo. A corte também elevou a indenização a ser paga por ele para R$ 35 mil. O chefe do executivo tinha sido condenado em primeira instância por fazer uma insinuação sexual contra a repórter em fevereiro de 2020. O ex-piloto Nelson Piquet pediu desculpas ao piloto Lewis Hamilton, mas minimizou o fato de ter se referido a ele
como um termo racista neguinho. Piquet negou que tenha tido a intenção de ofender e reforça que o termo é larga e historicamente usado no Brasil. Ele afirmou que não há espaço na Fórmula 1 e na sociedade para discriminação. A Federação Internacional de Automobilismo, a organização da Fórmula 1 e o piloto Lewis Hamilton repudiaram a fala. No horário de Brasília, 3h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Você sabia que o Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Saúde. A bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, e os avanços no tratamento com marca-passos, são temas do CBN Saúde desta semana, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Como funciona o marca-passo? É importante esclarecer aos ouvintes que o marca-passo é um dispositivo que fica aqui na região próximo ao ombro, tá? E ele é ligado até o coração através de cabos eletrodos. Houve avanços incríveis em relação ao dispositivo. Então, hoje nós temos dispositivos com capacidade de ligar à internet, mandar informação para o seu médico. Tivemos inovações em relação, por exemplo, a maior durabilidade da bateria, mas nenhuma inovação até então tinha vindo em relação aos cabos eletrodos. E atualmente, a grande inovação deste momento foi que nós conseguimos eliminar a utilização desses cabos eletrodos. Então, para alguns casos em específicos, nós temos hoje um marca-passo que não precisa mais desses cabos eletrodos, de forma que ele é pequeno, né, considerado o menor marca-passo do mundo, que pode ser implantado diretamente dentro do coração, sem a necessidade de cortes aqui na região do ombro, onde o médico coloca-se esse aparelho por uma punção, né, pega-se uma veia na perna, e leva esse dispositivo até dentro do coração. Então, os marca-passos tradicionais, como eu havia dito, sofreram avanços ao longo desse tempo, mas atualmente o maior avanço em relação aos cabos eletrodos é o seu desaparecimento praticamente. Então, o marca-passo ele ficou menor, a ponto da gente não precisar mais colocar ele fora do coração e depender da utilização de cabos eletrodos para levar o estímulo elétrico. Então, o marca-passo hoje, esse marca-passo, ele conta com 2 gramas e ele é tamanho de uma pílula que o médico coloca dentro do coração. Então, eu diria que dentro das novidades da estimulação cardíaca, essa é a maior inovação que chegou ao Brasil agora. O marca-passo limita as pessoas de atividades esportivas? Uma ótima pergunta. Normalmente, né, então na maioria dos casos, o marca-passo não limita as práticas esportivas. Tá? Então a gente implanta um marca-passo
para devolver a capacidade física e funcional daquele paciente para que ele possa sim desenvolver todas as suas atividades esportivas. É importante que se discuta com o médico especialista qual a prática esportiva que você deseja realizar e se é uma atividade competitiva ou não competitiva, para que ele, com isso, consiga individualizar a orientação da sua atividade física com o tipo de marca-passo que foi implantado, tá certo? Então isso é de suma importância ter essa conversa com o seu médico especialista. O tema desta semana é a bradicardia, uma doença que desregula o batimento do coração, com o cardiologista Carlos Eduardo Duarte, especializado em eletrofisiologia cardíaca. Valéria Rain para o CBN Saúde. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Trânsito. Informações de momento sobre o trânsito agora nas principais ruas e avenidas de Campinas. Mário Quintino. Com informações, Guarizo, para o nosso ouvinte que segue pela Avenida Doutor Alberto Sarmento, que tem trânsito intenso para quem vai em direção da região do Castelo, principalmente já na chegada para o Balão da Torre. Por isso, atenção aí na Alberto Sarmento, quem segue pela Andrade Neves faz bom caminho nesse momento, assim como pela Luiz Ismânio, inclusive na passagem pela Escola de Cadetes. Rapidamente, Guarizo, duas atualizações. Rodovia Anhanguera segue com lentidão na pista sentido interior, no trecho entre a John Boy Dunlop e a rodovia Campinas-Montemor. Por isso, quem vai em direção do interior, rodovia dos Bandeirantes é a melhor opção, segue sem problemas nesse momento. E a gente traz informações também da rodovia Dom Pedro, que ainda há um trabalho acontecendo na altura de Bom Jesus dos Perdões por conta daquele incêndio em mata que acontece na pista sentido Jacareí. Por isso, atenção na rodovia Dom Pedro, proximidades do quilômetro 60, logo depois da passagem lá pela cidade de Atibaia também. Guarizo. Obrigado, Mário Quintino. Até amanhã. Até amanhã. Compre uma casa, um apartamento ou um terreno na cidade ou no campo e até reforme sua casa sem pagar juros. Faça um consórcio Embracon, sempre o melhor lance. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS,
e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estúdio CBN. Agora são 3h43. Com a alta do diesel, o voucher caminhoneiro pode entrar em funcionamento, mas, segundo os motoristas, não cobre nem meio abastecimento. O auxílio aos caminhoneiros proposto pelo governo federal para tentar amenizar os efeitos da alta do diesel não deixou a categoria satisfeita. Os caminhoneiros alegam que o valor de R$1.000, mesmo sendo mensal, não é suficiente, não paga nem 300 quilômetros de distância percorrida. Para o caminhoneiro Marcos Luiz Gonçalves, de Montemor, o que eles precisam é de redução no preço do diesel, ou que pelo menos o preço do frete seja atualizado na mesma proporção dos reajustes do combustível. O valor que anda subindo, diesel, o caminhão não é só diesel, você faz troca de filtro, de óleo. Na minha opinião, não vai resolver. Pra você ter uma ideia, uma abastecida dessa aqui hoje fica R$2.600. Qual seria o ideal para ajudar o caminhoneiro, então? A redução dos combustíveis mesmo. Que tá, só sobe, e o frete não acompanha. Hoje você já paga R$200 a mais do que eu abastecia há uma semana atrás. Aí semana que vem 500, não acompanha o frete com o combustível que não para de subir. Um caminhoneiro gasta de R$5.000 a R$10.000 com diesel ao mês. O auxílio de R$1.000 permite rodar de 231 a 289 quilômetros em média. Após o último reajuste de 14,26% no litro do diesel para as distribuidoras, anunciado no dia 17 de junho, a ideia do voucher voltou a ganhar força. No entanto, a proposta ainda está em análise. Por causa da lei eleitoral, a alternativa viria a partir de uma PEC, mecanismo que o governo poderá usar, mas que mesmo assim pode ser questionado pela Justiça. De Campinas, Valéria Raim. E ainda falando em trânsito e em gastar dinheiro, os radares entram em operação na John Boy Dunlop. Um levantamento feito pela CBN mostra que em 41 dias a ENDEC emitiu em média 84 multas educativas por dia na Avenida John Boy Dunlop, ou seja, os radares registraram 3.444 infrações em pouco mais de um mês. A John Boy Dunlop é a avenida com mais acidentes fatais em Campinas. No ano passado, 23 pessoas morreram na via. O envio de multas educativas foi uma estratégia para conscientizar os motoristas sobre os abusos no trânsito e os riscos para a vida, como explicou o presidente da ENDEC, Vinícius Riveretti. No começo desse ano, nós lançamos uma campanha muito grande, a campanha John Boy Dunlop Morte Zero, para acabar com as mortes no trânsito. E dentro das ações da campanha da John Boy Morte Zero havia essa questão educativa, para que a gente pudesse chamar a atenção da população antes de punir. Com o fim da campanha, a ENDEC volta a multar os infratores. De acordo com a Prefeitura de Campinas, 4 novos radares entram em operação nesta quinta-feira e o motorista que cometer uma infração vai ser multado para valer. A ENDEC instalou 2 medidores fixos de velocidade, no Jardim Nova Esperança, no sentido bairro-centro da Avenida John Boy Dunlop, e no sentido oposto. A velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. No Jardim Roseira, há mais 2 medidores de avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestres
e excesso de velocidade no sentido centro-bairro da Avenida John Boy Dunlop, próximo à Avenida Brasília. De Campinas, Celina Silveira. Agora são 3h48 e o assunto aqui no Estúdio CBN é astronomia. Asteroid Day é um dia dedicado, né, a esse estudo. Nós estamos aqui no telefone, né, com o professor do Instituto de Geociências da Unicamp, Álvaro Crosta. Professor Álvaro, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Marco Guarizo, boa tarde aos ouvintes. Bom, professor, tem uma programação intensa na Unicamp, né? E com destaque, câmeras novas aí para observar os astros. Caiu a ligação com o professor? Já a gente vai tentar retomar o contato então com o professor Álvaro Crosta, do Instituto de Geologia da Unicamp. O Asteroid Day, na verdade, é amanhã, né? Dia 30, mas hoje já aconteceu um fórum, né? Um debate, aliás, com um nome muito interessante, né? Olhe para Cima, que houve um filme de uma sátira, né? Sobre o negacionismo chamado Não Olhe para Cima, em que um asteroide destrói a Terra muito pelo negacionismo, pelo interesse no que o asteroide poderia trazer, né? Com a queda na Terra. Filme muito interessante para a gente prestar atenção, gente que nega muita coisa, né? Então, nós estamos com um problema no contato com o professor, mas a gente traz aqui a programação do Observatório Astronômico, né? Algumas delas precisam de inscrições pelo site oficial do evento, né? E tem outros no fim de semana, principalmente, no domingo tem uma oficina de astrofotografia lá no observatório, aí não é na Unicamp, é no Observatório Municipal Gianni Colini, R$ 5,00 para crianças, estudantes e professores e R$ 10,00 para adultos. Restabeleceu o contato? Não, infelizmente a gente está sem o contato com o professor nesse momento. Vamos falar sobre outros assuntos aqui no Estúdio CBN. Por exemplo, as demolições aqui na cidade de Campinas. O número de imóveis demolidos na cidade cresceu mais de 70% em 2 anos. Campinas vem passando por uma modernização já há algum tempo. É comum ver casas e prédios antigos sendo transformados em novos empreendimentos. Em 2 anos, entre 2020 e 2022, o número de imóveis demolidos na cidade cresceu 71,96%. Somente nos 4 primeiros meses deste ano foram liberados 184 alvarás de demolição. De acordo com Francisco Lima, presidente da Associação Regional de Habitação de Campinas, vários fatores influenciam nesse crescimento dos alvarás de demolição. Desde a modernização de imóveis antigos, passando por questões de revitalização da região, e até mesmo reduções tributárias que contribuem para a instalação de pequenas empresas na cidade. E a tendência é que esse mercado continue aquecido. Estamos em um ano de eleições, quando novos projetos e outras oportunidades surgem. As eleições trazem turbulência, mas nada fora da normalidade. É claro que existe uma variação de mês a mês. E são diversos os exemplos de locais que estão passando por esse processo. O frigorífico Tavares, no Balão do Tavares, se tornará um prédio. Na rua Tiradentes, algumas casas foram demolidas e transformadas em estacionamento. Já próximo ao primeiro BAEP, na rua Álvaro Ribeiro, um casarão de esquina foi demolido e deve virar uma farmácia, sem contar a fábrica dos chapéus Cury, que vai virar um condomínio de apartamentos. Para Francisco, esse é um processo natural de desenvolvimento que acontece nas maiores cidades do mundo. É preciso fazer adaptação e as demandas que surgem e com tecnologia, elas são inevitáveis. É claro que muitos imóveis fazem parte da história da cidade, mas isso não vai ser apagado jamais. O bairro Nova Campinas, por exemplo, já tem edifícios em construções e muitos empreendimentos comerciais. As revitalizações também são fundamentais
para a economia da cidade em âmbito interno e nacional. E mesmo com todos esses projetos de modernização, o centro de Campinas segue pouco cuidado. Alan Cury, diretor de desenvolvimento urbano regional do Secov em Campinas, acredita que a área necessita de uma requalificação. A gente, mais do que uma revitalização, a gente entendeu que a requalificação sim seria o caminho. Qualificar no sentido de atrair e potencializar essas vocações, mas sempre levando em consideração a habitação, a hotelaria, a vida noturna, a gastronomia, que no centro era muito pujante e hoje carece um pouco de estímulos para tal. Para realizar uma demolição, o interessado deve protocolar um pedido à prefeitura. A análise do projeto é feita pela ordem cronológica de entrada e o sistema avisa o responsável sobre a falta de algum tipo de documento. O ingresso deve ser feito por um profissional habilitado cadastrado na secretaria. De Campinas, Enzo Orniani. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. São 3h55, Fabiano Romancini. O problema é grande. São vários pontos da cidade, né? Os galpões que ficam na Estação Cultura, próximos ao terminal metropolitano, estão abandonados e não podem ser demolidos por causa do Condepac. O centro de Campinas está abandonado. Houve um problema também onde vai ser construído o Shopping Popular, né? Um barracão lá que não poderia ser demolido, apesar de não ter nada lá, nenhuma característica arquitetônica, nada, mas ele é tombado pelo Departamento Histórico. Eu acho o seguinte, né, que pelo patrimônio histórico, né, eu falei Departamento Histórico, Bolacha sempre esperto aqui, não deixando a gente errar. É o que eu digo sempre, isso teria que ter manutenção, né? Por exemplo, na área de Chapéus Cury, vai ficar lá a fachada. A fábrica, infelizmente, já não tinha nenhuma utilidade, por isso vai erguer prédio ali. Obrigado pela participação, viu? Agora vamos falar sobre um outro assunto que esse não tem como fugir, nem como conservar. A redução do ICMS ainda não impacta totalmente o preço da gasolina. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, anunciou na segunda-feira a redução do percentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre o preço da gasolina, seguindo o determinado por uma lei federal sancionada na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, do PL. A lei limita a cobrança do imposto estadual sobre combustíveis à alíquota mínima de cada estado, que varia entre 17% e 18%. E a nossa expectativa é que essa decisão de redução de 25% para 18% cause um efeito na bomba de uma redução de cerca de 48 centavos. E hoje nós temos uma gasolina em São Paulo num preço médio de R$ 6,97,
portanto nós teremos aí um preço médio abaixo de R$ 6,50. Em Campinas, o preço da gasolina até caiu, mas não o esperado. Pelo menos ainda. Alguns postos baixaram os preços em 20 a 25 centavos o litro. A reportagem da CBN visitou alguns postos no centro de Campinas e encontrou o litro com preços variando entre R$ 6,44 e R$ 6,99. Ao abastecer nesta terça-feira, o analista de sistemas Guilherme Almeida afirmou ter notado a queda no preço, porém esperava uma redução maior. Percebi que o preço ele caiu, mas assim, não é o suficiente para o nosso bolso. Principalmente quem trabalha com carro. Né? João Marcos trabalha com o carro, pois é motorista de aplicativo. Ele também afirma esperar uma redução maior. Cheguei a pagar R$ 7,10 no litro de gasolina. Tá melhor do que R$ 7,10, mas poderia baixar mais, seria melhor, né? Porque tá complicado, a gente roda bastante. Tem viagem que a gente faz que você não ganhou nada, só fez a viagem mesmo para ajudar o passageiro. O presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, Emílio Martins, explica que a redução no preço da gasolina nos postos deverá ocorrer de fato a partir do momento em que as distribuidoras venderem a gasolina aos postos já com o imposto reduzido. Ele explica ainda que a redução do ICMS ocorrerá somente na gasolina, não impactando o diesel e o etanol. Nós não compramos combustíveis da refinaria, nós compramos combustíveis da distribuidora. São elas que têm que nos repassar essa redução de impostos. E estamos aguardando. Eu acredito que até o final da semana, tudo isso aí já vai estar na boca. No etanol e no diesel, não houve necessidade de adequações, porque o ICMS em São Paulo já é inferior a 18%. Segundo o RECAP, até esta terça-feira, as distribuidoras não fizeram um repasse integral da redução dos impostos federais e nem do ICMS. O ICMS é apenas uma parte do valor total da gasolina. A formação do preço dos combustíveis é composta pelo preço exercido pela Petrobras nas refinarias, mais tributos federais e estaduais, além do custo de distribuição e revenda. São Paulo foi o primeiro estado a adotar a redução do ICMS e, segundo o secretário de Estado da Fazenda, Felipe Salto, a perda de arrecadação estimada é de 4 bilhões e 400 milhões de reais ao ano. De Campinas, Guilherme Pierangeli. O CBN volta amanhã às 14h. Um abraço, até lá! Estúdio CBN. Oferecimento: aplicativo Pet Camp. Baixe agora, faça seu pedido e receba em casa. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. WhatsApp 998005939. Repórter CBN. Quarta-feira, 29 de junho de 2022. A Câmara dos Deputados vai convocar o ministro da Educação para que ele explique denúncias de tráfico de influência e corrupção na liberação de verbas do MEC durante a gestão de Milton Ribeiro. O ministro Victor Godoy deve depor à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle em uma audiência sem data marcada. Na semana passada, Ribeiro e outros 4 suspeitos chegaram a ser presos por causa da Operação Acesso Pago da Polícia Federal, mas todos foram liberados no dia seguinte, após receberem um habeas corpus. O Ministério Público pediu que o Tribunal de Contas da União investigue a ocorrência de possível ilegalidade na nomeação de Caio Paes de Andrade para presidente da Petrobras. O órgão também solicita que se apure possível ingerência indevida do governo na estatal. A informação foi divulgada pelo comentarista da Globo News, Otávio Guedes. A mãe do menino Henri Borel foi transferida para o presídio da Polícia Militar em Niterói, no Rio de Janeiro. Monique Medeiros estava em prisão domiciliar por ter sofrido supostas ameaças de outras detentas no presídio em que estava. Ela teve a prisão novamente convertida pela Justiça, que aceitou um recurso do Ministério Público Estadual. Monique e o ex-vereador Doutor Jairinho são réus pela morte de Henri em março de 2001.
A venda de ingressos para a Copa do Mundo do Catar será reaberta no dia 5 de julho. A comercialização será feita pelo site da FIFA. Os valores variam de R$ 362 a mais de R$ 8 mil. A FIFA informou que já vendeu mais de 1.800.000 ingressos do torneio. A Copa do Mundo do Catar começa em 21 de novembro. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. 4h04, estamos chegando com a segunda edição do CBN Esportes desta quarta-feira, dia 29 de junho de 2022. Hoje é dia do dublador. Você conhece algum dublador? Conhece, Carlão? Boa tarde pra você, Carlão. Dubladores? Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes do CBN Esportes, segunda edição. Cara, eu já fiz um programa sobre dublagem, entrevistando, né, dubladores. Eu não tô me recordando o nome do entrevistado. Mas eu conheço, tem o pessoal aqui da educadora, a Amanda, que faz o... como é que chama? Algazarra, né? Algazarra, se eu não me engano. Dubladora, alguns artistas, né? Hoje também esse mundo está muito aberto para os artistas. Trabalhei com uma menina da Rede Família, trabalhou na Rede Família também, trabalhou comigo lá na Rede Século XXI, a Karina Botião. Essa é dubladora em Netflix, em outras plataformas também. Então, alguns dubladores assim que me vêm à cabeça. Claro que eu estou me esquecendo de alguns, mas os que me vêm na cabeça. Quero mandar um abraço aqui, um beijo para uma amiga, né? Gisele Vequim. Grande Gisele Vequim, dubladora, que dubla várias e várias vozes aí, faz várias vozes na televisão, no cinema, nos streaming. Beijo pra vocês e parabéns para todos os dubladores nesse dia 29 de junho. Uma ótima tarde para você que está em 99,1 FM, para você que está no aplicativo da CBN, no portal CBN Campinas, no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas de streaming que tem o sonzão da CBN. Muito obrigado, uma ótima tarde para você desta quarta-feira. E você não se inscreveu no novo canal do YouTube do Esporte CBN Campinas? Não, ainda não? Vai pra lá. Você que tá no YouTube da CBN Campinas, dá um pulinho lá. youtube.com/Esporte CBN Campinas. Inscreva-se e também acompanhe as nossas transmissões por lá. Júlio Nascimento, boa tarde, Júlio. Cabela e amigos da CBN, tarde de apresentação no Guarani. Mozart Santos teve o primeiro contato com a imprensa e agora inicia os trabalhos no Brinco de Ouro, pensando na recuperação do Guarani dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco também informações da Ponte Preta, que está de volta a Campinas e inicia a preparação para enfrentar o Tombense em casa no próximo domingo. Pois é, os times vão se tentando, né? Tentando dar o ar da Fênix nos times de Campinas, né? Tá precisando ressurgir das cinzas. Carlão de Freitas, seu destaque. Boa tarde já deu, agora o seu destaque, Carlão. O destaque negativo, infelizmente, né? A Ponte lá em Goiânia, pelo menos pegou um pontinho, mas a Ponte está no momento que um ponto já não é suficiente, né? E o Guarani, uma atuação pífia, né? Talvez uma das piores apresentações do Guarani nos últimos tempos. Agora fica a expectativa, né, do Mozart chegando para tentar aí dar um jeito nesse Guarani que ontem decepcionou demais o seu torcedor. 991869070 é o nosso WhatsApp para você que é fora da região, está ouvindo em alguma parte do Brasil e do mundo. 19 é o nosso DDD. Você pode participar também através do YouTube, mandando o seu recado, a sua mensagem nessa tarde de quarta-feira. Aliás, tem mensagem chegando já aqui. As mensagens vão chegando. Paulo de Limeira. Boa tarde, Cabela. Como sempre, estamos na escuta. Hoje também
é dia de São Pedro, verdade, hoje é dia de São Pedro também. Um abraço pra você, Paulo, obrigado pela participação. Quem mais mandou recado aqui? Deixa eu ver quem mandou recado. O Éder mandou aqui o seguinte: já era pro Guarani esse ano mesmo com Janela, o Guarani não vai contratar o time inteiro. E os jogadores que tem já virou pelada, tomando gol de letra. Ô Várzea, tá dizendo aqui o Éder. Que coisa, não? Pois é, realmente tomou do Neto Berola ontem lá no último, finalzinho do jogo, né? E no finalzinho do jogo. Aliás, por falar em Série B, essa 15ª rodada que começou na segunda-feira, já tivemos o Operário batendo a Chape por 2-1, o Sampaio Correia batendo o CSA por 2-0, o Brusque perdeu em casa pro Bahia 2-0, o Grêmio venceu Londrina por 1-0 lá na Arena Grêmio, o Guarani perdeu em casa ontem, com transmissão aqui da CBN Campinas pro Ituano por 2-0, o Cruzeiro de virada bateu o Sport por 2-1, Vila Nova e Ponte Preta empataram em 1-1. Náutico e Criciúma jogam hoje às 7 da noite, hoje também tem CRB e Tombense no Rei Pelé às 9h30 da noite e também hoje às 9h30 da noite lá no Jorge Ismael de Biasi, lá no Jorjão, tem Novo Horizontino e Vasco da Gama, que vai fechar aí a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. 4-9. Ontem nós tivemos Libertadores da América, né? Hoje tem mais. Hoje tem Palmeiras, que enfrenta o Cerro Porteño no Paraguai, o Peixe, que joga pela Sul-Americana logo mais também à noite, e o Tricolor, que joga amanhã. Tá vendo o jogador chegando lá. Ontem o Corinthians só empatou com o Boca Juniors. Vinícius Moura. Corinthians e Boca Juniors fizeram uma partida equilibrada na Neoquímica Arena no primeiro jogo das oitavas de final da Taça Libertadores. O alvinegro foi para a partida com uma linha com 3 zagueiros, sendo um deles o lateral Fagner. A mudança na formação tática corintiana se deu em um jogo em que o time não pôde contar com os volantes Duqueiroz e Renato Augusto por questões físicas. As duas equipes foram bastante cautelosas durante a partida e coube a Roger Guedes a chance de converter a grande oportunidade de gol no encontro. Roger Guedes bateu um pênalti no fim do primeiro tempo e o goleiro Agustin Rossi fez a defesa. Corinthians 0, Boca Juniors também 0. 2 titulares corintianos deixaram a partida com dores. O lateral Fagner, que sentiu a coxa, e o atacante William, que deslocou o ombro. O técnico corintiano Vitor Pereira afirmou que a equipe dele jogou no seu limite devido aos desfalques. O calendário brasileiro vai-nos massacrando, vai-nos retirando jogadores. Hoje é a vez do Palmeiras jogar pelas oitavas de final da Libertadores. O atual bicampeão do torneio enfrenta o Cerro Porteño na Oja Azulgrana, em Assunção. O técnico alviverde Abel Ferreira tem força máxima para a partida. Rafael Veiga, recuperado de lesão, deverá ser titular. O Palmeiras manteve a mesma lista de inscritos da primeira fase da Libertadores devido à impossibilidade de inscrever os 2 atacantes contratados recentemente, Miguel Merentiel e José Manuel Lopes. Cerro Porteño e Palmeiras jogam a partir das 7h15 da noite. O Santos encarou uma viagem de 13 horas para chegar na cidade do jogo de hoje, na Venezuela, contra o Deportivo Táchira pela Copa Sul-Americana. Um deslizamento de terra atrapalhou o percurso que o Peixe fez de ônibus de Santo Domingo até São Cristóbal. O Santos terá os desfalques dos zagueiros Balberman e Maicon, dos volantes Rodrigo Fernandes e Sandri, do lateral Madson, do meia Ricardo Goulart e dos atacantes Marcos Leonardo e Léo Batistão. Deportivo Táchira e Santos começa às 9h30 da noite. E o São Paulo anunciou ontem a contratação do meia Marcos Guilherme e Santos. O jogador assinou contrato válido até o fim do ano, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. De São Paulo, Vinícius Moura. Obrigado, Vinícius. Fábio Romancini tá mandando aqui. O Guarani está mais perdido que segue em tiroteio. Agora, ontem na Neoquímica Arena, Carlão, jogo de Brasil e Argentina, né? Cara de Brasil e Argentina, né? Sim. Jogo obrigado, né? Normalmente, ainda mais envolvendo 2 tradições, Corinthians e Boca Juniors, que tem um histórico já em Copa Libertadores. Corinthians na Neoquímica Arena é muito forte, né? Um time que não para, é um time muito guerreiro, mesmo se a fase técnica não está boa. Então e vai ser assim em La Bombonera também, né? Sim. Agora pela primeira vez que os dois vão decidir na Argentina, né? Porque 2012 decidiu aqui no Pacaembu, 2013 Pacaembu, no assalto lá do Amarília, e esse ano então lá em La Bombo. Pois é. O Cristiano Salviano tá mandando aqui, boa tarde, Cabela, Carlão, Júlio Nascimento.
Tô só no aguardo do jogo do Santos, o Cristiano tá dizendo aqui. Já o Fábio Velido que mandou mensagem: boa tarde, meus amigos da CBN. Hoje tem Santos, hein? O Cristiano de Sumaré, vamos que vamos! O Fábio Velido da Joaquim Egídio. Esses dois, eles brigam e disputam, né? Entre Santos e Corinthians. É corintiano? O Fábio é santista e o Cristiano é corintiano. Pois é. 4 horas e 13 minutinhos. Trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues, o Bolacha, imagens do Face, no YouTube, Daniel França, supervisão técnica do Marcelo Eloy, o Carlão de Freitas dos comentários, reportagens do Júlio Nascimento, coordenação de esportes, Rafael Pio, direção-geral, Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com o Rafa Bellatini. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. gm7.com.br. Inovação para o encantamento. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19 3753 4400. Mário Quintino, boa tarde. Situação das estradas neste momento, Mário. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu começo com uma atualização da rodovia Anhanguera, porque a gente comentou sobre lentidão no trecho entre a John Boy Dunlop e a rodovia Campinas-Montemor, principalmente na pista marginal sentido interior. Tudo isso aconteceu por conta de um acidente entre um carro e uma moto. Segundo a Polícia Rodoviária, uma pessoa sofreu apenas ferimentos leves e a pista foi liberada. Então, nosso ouvinte já consegue seguir pela rodovia Anhanguera sem maiores problemas, inclusive nas proximidades aí do quilômetro 97, logo depois da passagem pela John Boy Dunlop. No sentido contrário, em direção da capital, a rodovia Anhanguera segue sem problemas em toda extensão, trânsito um pouquinho mais intenso na altura de Jundiaí. E eu comento também sobre a rodovia dos Bandeirantes. Tinha lentidão lá na altura de Jundiaí para quem vem em direção de Campinas. Só que agora, situação também mais tranquila pela Bandeirantes para você que sai de Jundiaí e vem em direção de Campinas. Cabela. Você volta daqui a pouquinho, Mário. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Munk, locação de caminhões Munk e guindastes. Crônica Esportiva. Conexão Esportiva com Rafael Bellatini. Muito bem, 4 horas e 18 minutinhos, já estamos com o Rafa Bellatini com a gente aqui na tela. Para quem está acompanhando pelo YouTube, no CBN Campinas, YouTube CBN Campinas, já está vendo o Rafa na tela. Parece que tem um pouco mais de camisa naquele canto ali, Rafa. Tá tudo bem com você? Tudo bem, Cabelo. Tem alguma nova ali que você já colocou na coleção? Tem sim. Eu tô até com um problema aqui, porque acho que daqui a pouco não vai suportar o peso. Eu preciso parar de comprar camisa. Você tá comprando camisa igual os times estão comprando jogadores aí na Europa? É um pouquinho mais na humildade, né? Porque sim, mas eu tô falando em quantidade, não em valores. Tô falando em quantidade, não em valores. Em quantidade sim. Comprei uma belíssima camisa do Chaves, né? O time que acabou de subir da segunda para a primeira divisão em Portugal. Belíssima camisa. Olha, não tinha como deixar passar, né? Para quem está nos acompanhando no FM, né, vamos descrever aqui que a pessoa não está entendendo, né? A gente está com a imagem do Rafa, como todas as semanas, ele tem um estúdio onde ele participa com a gente, né? E a decoração do estúdio dele tem uma arara cheia de camisas de clubes, tem faixas, tem bola de futebol americano, capacete, tem flâmula, tem, que é uma luneta aí do seu lado aí também? É uma luneta, é isso? Isso, tem a minha luneta, é uma das paixões que eu tenho aqui. Então, a gente vai colocando, né? Quando você fica meio no mundo da luz, você vai pra luneta. É mais ou menos isso. Essa é a ideia. É pra fugir um pouquinho, né? Escapar. O que você está mostrando? Mostra novamente pra gente essa camisa aí. Essa aqui é a camisa do Chaves, ó. Uma obra, inclusive, que é de um artista local ali na região do Transmontana, na região Transmontana. E a camisa é belíssima, é o terceiro uniforme do Chaves que acabou conquistando o acesso naqueles playoffs, né? Porque aqui tem aquela história, sobem 2 times direto, caem 2 times direto e o terceiro faz um playoff, 2 jogos. Enfrentaram o Moreirense e acabaram garantindo a classificação para a primeira divisão no ano que vem. Aí, portanto, o Carlão tá com a gente, que também o Carlão gosta também de coleção de camisa, né, Carlão? Gosto, também infelizmente é muito caro, né? Só que para colecionar eu acho muito legal. Agora eu não sei, o Rafa, pelo jeito, né, de ser um colecionador, ele deve adorar, por exemplo, aquela coisa do uniforme 3, mas vamos supor, domingo, no último sábado, tivemos Santos e Corinthians, e na semana também, né? Sim. E o Santos jogou em São Paulo. O Santos com o uniforme 2, eu sou acostumado com o Santos, né? As faixas lindas, né? O uniforme 2 do Santos. Aí o Santos entra com um preto meio azul, uma camisa assim. Quando foge do tradicionalismo, você gosta também, Rafa? Por exemplo, aquele Santos de 2012, uma camisa meio um azul até bonito, celeste, mas para um clássico contra o Corinthians eu já fico meio chateado, sabe? Olha, eu gosto, viu? Em primeiro lugar, que eu sou daltônico, né? Então eu preciso que tenha bem. Ah, você é daltônico? Então essas camisas aí atrás é tudo preto e branco pra você aí? Você é corintiano, então? Não chega tanto. Você é corintiano. Tanto, mas me atrapalha com umas. É mais fácil, né? A gente chegar branco e preto. Só que eu prefiro o uniforme que seja inteiro. Então, por exemplo, o Santos jogando aquele uniforme todo preto, para mim era melhor porque eu consigo ter a diferenciação bem maior. Eu não gosto, por exemplo, quando tem um derby e o Guarani joga de verde e a Ponte joga de preto. Para mim atrapalha muito em chegar em campo. Onde eu estou focado é até fácil. Agora, a visão lateral ela fica prejudicada por conta do daltonismo. E eu não tenho tanto preconceito com essa história de cores mais diferentes em uniforme, não. Inclusive aqui na Europa a tradição é ter o primeiro uniforme, né? O primeiro uniforme é a cor tradicional. O segundo já muda e tanto faz. Aliás, a FIFA, né, Cabela, em Copas do Mundo ela faz isso, né? O uniforme completamente diferente, até para essa situação que o Rafa passa, sim, né? Pensando na gente. E aqui no Brasil me parece que estão adotando também essa situação. Por exemplo, ontem fizemos Guarani e Ituano. Normalmente o Ituano jogaria com um uniforme parecido com o do Flamengo, né? Exato. Só que eles são escuros, né? O verde do Guarani é um verde escuro hoje, né? A versão 2022. E o rubro-negro, claro, também fica escuro. E o Ituano entrou de branco. Normalmente, por exemplo, o Atlético Mineiro e Palmeiras,
o Atlético tá jogando de branco contra o Palmeiras quando o jogo é em São Paulo, né? E normalmente ele jogava com a camisa tradicional. Pode ser. Inclusive o Cristiano Salvione aqui, ó, ele tá mandando aqui. Cristiano Salvione pergunta aí pro Rafa se dá pra confundir a bandeira de Portugal com a da Espanha, como fez a nossa conterrânea Anitta. Não, essa aí não tem desculpa não, tá? Essa aí a Anitta mandou mal mesmo. Ela não sabia muito da rivalidade, mas pra quem não sabe é mais ou menos como você pegar uma bandeira da Argentina no meio de um show no Rio de Janeiro, né, e balançar ali, é esse grau de rivalidade. Muito bem, 4h23, vamos falar das transferências que está movimentando o mercado, principalmente quando se fala de brasileiros na movimentação do mercado aí. E a gente começa, vou pegar um gancho do Neymar primeiro, que saiu uma informação, pelo menos chegou nos portais aqui no Brasil, que o El País na Espanha disse que o Neymar falou, o pessoal do Paris falou, Neymar, você pode arrumar sua trouxa aí, procurar lugar para você jogar, porque a gente não quer mais você aqui. É mais ou menos por aí ou é muito, enfeitaram muito o pavão, hein, ô Rafa? Pois é, esse papo aqui a gente já vem batendo semana após semana, que seria um dos pedidos do Mbappé para renovar com a equipe do PSG, e seria o Mbappé pedindo que o Neymar fosse negociado. Ele entende que o Neymar ele é pouco profissional, que ele seria um mal dentro do vestiário do PSG, e por isso não queria mais o Neymar por lá, né? O pai do Neymar, o Neymar Par, ele nega essa informação. Inclusive o Santos fez uma consulta ali, mas ele nega essa informação, diz que tá tudo bem, que ele vai se apresentar normalmente para representação na equipe do PSG, mas todas as informações de bastidores que rolam aqui na Europa são de que, de fato, o Neymar foi convidado a se retirar do Parque des Princes, né? Falou, olha, você não faz parte dos planos, não. A gente topa, inclusive, emprestar, pagar parte do salário, fazer um bem bolado para que você procure outros ares, quem sabe visite outros países e conheça novas culturas. Inclusive a gente falava antes do programa, a gente bateu um papo, eu e o Rafa, a gente teve uma matéria do portal UOL, aliás, do portal O Globo, que fala a respeito do salário do Neymar, comparando com as folhas salariais aqui do Brasil. Né? O Neymar ganha do que... O salário do Neymar é maior do que a folha salarial do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, né? E do Santos também, obviamente, né? Não sei nem o que dizer, né? É improvável você pensar que seria emprestado para um time brasileiro, a não ser que o PSG topasse pagar 100% do salário. O salário do Neymar hoje está por volta de 40 milhões de euros anuais, mais de 200 milhões de reais. Em média, por mês, seriam 18 milhões de reais por mês. É um salário que dá mais ou menos. Tem uma mensagem que chegou aqui, né, do Marcelo, falando que seria um bom reforço do Guarani. Daria certo do Guarani, mas depende de quanto a prefeitura de Campinas colocaria no seu orçamento para pagar o salário do Neymar. Você sabe que tem algumas coisas no futebol que é difícil imaginar, mas é um mundo que gera muito dinheiro, muita vaidade, né? Estamos falando de cifras inimagináveis, né, com relação ao Neymar. E o Mbappé, ele me passa assim tanta simpatia, e até no começo da trajetória do Mbappé no Paris Saint-Germain, poxa, o Neymar sempre fazia aqueles stories, tirando um sarro, brincando de tartaruga ninja, o Mbappé entrando na brincadeira. Eu, sinceramente, entendo que é um mundo diferente, né? O vestiário para dentro é algo diferente. Tivemos aí o Last Dance do Chicago Bulls, algumas atitudes até do Michael Jordan me surpreenderam, né? Então, eu não, pelo que a gente conhece do Mbappé, em rede social, na mídia, eu não consigo imaginar ele pedindo para a diretoria mandar o Neymar embora agora. É aquela coisa, a gente não sabe o que acontece, né, no dia a dia, na sala do presidente, no dia a dia de treinamento. Né? Precisa ver a que ponto que chegou esse relacionamento interno lá para chegar a essa situação, né, Rafa? Porque fica aquela situação, até foi falado da falta de profissionalismo, muitas vezes a gente vê, a gente discutiu já várias e várias vezes, o Neymar não conseguir jogar porque estava lesionado, e aí ele aparece no Carnaval em Salvador, várias situações como essa, foi para uma balada em Paris antes de um jogo, então tem muitas discussões dessas que podem ter levado o Mbappé, mas é claro, isso aí é sempre assunto de bastidor, todo mundo nega, quando você coloca o gravador ali na frente, ninguém vai falar de fato que pediu a cabeça do colega, até porque não sabe se o cara vai sair ou não.
Agora tem uma situação, né? O Neymar tentou lá em 2019 sair do PSG para voltar para o Barcelona. O PSG fez jogo e agora a tendência é que Neymar também faça esse jogo duro. Ele tem contrato com a equipe francesa até 2025 e, pelo que estão falando, vai ter essa queda de braço aqui. Falou assim, agora você quer que eu saia? Agora eu não quero sair. Muito bem, vou ficar por aqui e vocês fiquem me pagando e eu vou jogar. Aqui no Brasil é muito comum, quando o jogador é emprestado a outro clube, quando joga um contra o outro, aquele jogador que está emprestado não atua. Aí na Europa tem essa prática também? Não, inclusive essa prática no Brasil, ela já foi várias vezes discutida no STJD, já teve, eu lembro que teve um período que teve um aviso do STJD que você não pode, é um acordo de cavalheiros para que impeça o jogador de jogar, que não pode colocar em contrato, e aqui na Europa, não, emprestou, tá, tem contrato de trabalho, e você não pode impedir ninguém de trabalhar, não. Você já imaginou? Neymar vai para o Barcelona, aí numa possível final Barcelona e Paris Saint-Germain de uma Champions. Já imaginou isso? Tivemos o Coutinho, né? Quando ele estava no Bayern, né? Ele pertencia ao Barcelona, estava no Bayern, naquele atropelo do Bayern sobre o Barcelona. O Coutinho fez gol. Aí em 2-3 semanas ele estava de volta. Pois é. Dureza, não. Ô, desculpa aí, gente. Ó, pra você voltar aqui, mas desculpa aí, hein? Ou volta tirando sarro, né? Se eu tivesse aqui, talvez a história fosse outra. Vocês não queriam aqui, não me quiseram aqui, eu fui fazer gol lá, ué. Pronto, tá tudo certo, né? Agora aqui no Brasil não joga e ponto final. E acabou. E tem até multa, né, pra se pagar pra jogar. O lateral do Flamengo tava pelo... Rodinei. Internacional. Rodinei. Tava pelo Internacional, pertencia ao Flamengo, o Internacional pagou a multa. É isso, né? Só que é uma lei muito difícil de você cumprir, né? Até o Rafa tocou no assunto, é difícil você cumprir uma lei dessa, porque mesmo existindo a lei, de repente, sentiu, e aí? O jogador, ele não vai jogar. É proibido, você precisa, é proibido ter essa cláusula no contrato. Mas não tem jeito, o cara tá lá, e vai lá... Eles mascaram com uma multa, né? Você pode jogar, tá liberado, mas se for enfrentar, tem que pagar uma multa também. Aí coloca uma multa com valor exagerado, uma letra corriqueira, 1 milhão. Exato. Contou até com um mecenas que foi lá e pagou aquela multa pro Rodinei depois ser expulso. Agora, é uma situação que, assim, se você fosse levar para uma briga no tribunal, você venceria. É que ninguém vai fazer uma briga porque o jogo é no final de semana, né? Muito bem. E pra gente fechar aqui, 4h30, a hora passa muito rápido, Rafa, muito rápido, meu Deus do céu. Vamos fechar aqui e falar do Gabriel Jesus, que tá indo pro Arsenal, essa mudança aí. Achei até que ele não queria ir, mas acabou indo. Acho que o Edu Gaspar convenceu ele. Tá lá, não tá assinado ainda, mas tá indo. O Edu tá querendo montar um clima brasileiro lá na equipe do Arsenal, né? Já tem o Martinelli, já tem o Gabriel, tem um monte de brasileiro lá na equipe do Arsenal, e agora tem o Gabriel Jesus chegando também, pagando 50 milhões, cerca de 50 milhões de euros pelo Gabriel Jesus, mais de 200 milhões de reais, é um dinheiro que vai entrar também nos bolsos, nos cofres do Palmeiras, que leva um percentual como clube formador, mas o Gabriel Jesus trocando de ares. É claro, é óbvio que ele não teria espaço para jogar na equipe do Manchester City com a chegada do Haaland por lá, né? Até o Sterling também é outro que está para sair da equipe do City e vai buscar novos ares na equipe do Arsenal, que tentava também o Rafinha, mas está levando um chapéu da equipe do Chelsea. Tem aquela coisa, né? Um atrativo. O Chelsea vai disputar Champions, o Arsenal ficou pelo caminho, então vai preferir o Rafinha jogar o grande torneio europeu no ano que vem. Legal, Rafa, mais uma vez, muito obrigado, grande abraço para você e até semana que vem. Grande abraço, Cabela, Carlão, e para todo amigo ouvinte ligado na CBN. Muito bem, vamos para o intervalo, o repórter CBN está chegando aí. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Repórter CBN.
Quarta-feira, 29 de junho de 2022. A representante dos empregados da Caixa no Conselho de Administração da empresa pediu a abertura de um processo para apurar as denúncias contra o presidente do banco, Pedro Guimarães. Maria Rita Serrano propôs que o Conselho contrate uma empresa externa para realizar as investigações, evitando a influência de dirigentes da estatal. Guimarães foi acusado de assédio sexual por funcionárias. O caso é apurado pelo Ministério Público Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirmou durante um fórum em Lisboa que o Brasil sabe manter a democracia e que o Poder Judiciário vai permanecer independente. Moraes também defendeu o respeito à vontade popular e às instituições. O ministro deve assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em agosto para comandar as eleições. A Anatel divulgou uma proposta para padronizar a entrada de carregadores nos celulares. A agência pretende exigir como padrão a porta USB tipo C, utilizada pela maioria dos fabricantes globais. A determinação ainda não está valendo e a proposta pode receber contribuições da sociedade. A consulta pública está disponível no site da Anatel até o dia 26 de agosto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciaram que a OTAN vai reforçar as tropas perto das fronteiras com a Rússia. A medida deve entrar em vigor após a adesão de Finlândia e Suécia ao bloco. As informações foram feitas durante o primeiro dia da cúpula da OTAN na Espanha. A reunião foi classificada como agressiva pelo governo russo. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Trânsito. É hora do trânsito com você, Mário. Vamos lá então, Cabela, trazendo informações da Avenida Orozimbo Maia, o nosso ouvinte que vai em direção da região central encontra trânsito intenso no trecho que vai da Rua Rafael Sampaio até a chegada para a Avenida Brasil e também no acesso para Senador Saraiva. No sentido contrário, em direção da Norte e Sul, lentidão já na chegada para Norte e Sul. Nosso ouvinte que seguindo aí pela Norte e Sul encontra trânsito intenso, principalmente em direção do Taquaral. Cabela. Obrigado, Mário. Até amanhã. Até amanhã. Com o Zé Delivery, você pode pedir sua bebida gelada, rápida e no precinho. É só baixar o app. Beba com moderação. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred.
Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. puc-campinas.edu.br. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, 4 horas e 39 minutinhos, já estamos de volta com a segunda edição do CBN Esportes. Vamos falar agora de Ponte Preta, hino da macaca, que a Ponte ontem foi até Goiânia e voltou com um empate lá, jogando com o Vila Nova. O empate fora de casa é sempre muito bom, desde que o time esteja bem no campeonato. Ponte não venceu, não é, Júlio? Cabelo e amigos da CBN, a Ponte Preta volta a Campinas depois de mais um resultado de empate dentro da competição. Apesar de ter aberto o placar com o Luca, a macaca sofreu empate com o gol de Rubens cobrando pênalti, somou apenas 1 ponto contra o Vila Nova e segue numa situação de alerta dentro do campeonato. O próximo compromisso da Ponte será no domingo contra o Tombense. O Tombense que vem fazendo uma campanha que tem chamado a atenção, né? E a Ponte, jogando dentro de casa, vai tentar somar pontos que podem ser importantes para a sequência do campeonato. O técnico Hélio dos Anjos, mais uma vez, vai precisar modificar a equipe titular por conta de desfalques. O Leonaldi volta ao time, cumpriu suspensão contra o Vila Nova, mas quem não estará à disposição é Fábio Sanches. O Fábio Sanches recebeu o cartão amarelo na partida de ontem, está suspenso, então a Ponte provavelmente não vai jogar com 3 zagueiros contra o Tombense, até porque o Thiago Oliveira e o DG são os zagueiros disponíveis. Tem o Luanderson, de 29 anos, que estava no time de aspirantes, foi promovido ao time principal, e a Ponte vai buscar também, claro, mais um jogador de defesa na janela de transferências, principalmente depois da saída de Fabrício. E a outra possibilidade também de volta ao time da Ponte é o Danilo Gomes, que esteve machucado nos últimos jogos, não participou. A tendência é que o Danilo Gomes volte ao time, fica à disposição de Hélio dos Anjos para enfrentar o time mineiro domingo no Majestoso. A Ponte Preta que vai tentando, né? Vai tentando buscar forças, buscar atalhos para tentar chegar numa vitória. Mas tá difícil, né, Carlão? Ah, tá difícil, hein, Cabelo? Tá difícil em virtude da qualidade, né, que a gente sempre fala que você, para vencer jogos, algum jogo você acaba vencendo na transpiração, na luta, na entrega, mas na maioria das vezes você tem que ter o talento, tem que ter a qualidade. Exato. E isso a Ponte não tem, né? Até traçando um paralelo com o que aconteceu ontem no Brinco de Ouro, e antes do jogo, e aí não quero dar uma de profeta do acontecido, porque antes do jogo eu disse, o Guarani vai encontrar muitas dificuldades sem o meia. Né? O Giovanni Augusto não faz uma boa temporada, mas é um cara diferente. E agora, voltando ao assunto Ponte Preta, a Ponte não tem nenhum Giovanni Augusto, aliás. O que poderia dar, o que tem um toque diferenciado, não consegue jogar, não tem a personalidade para vestir a camisa da Ponte, que é o Matheus Anjos, que tem algum toque, mas não adianta, na Ponte não vai virar, como não virou até agora.
Então ela não tem esse jogador. Ela monta o meio-campo sempre com 3 volantes, ou o volante que tem um pouco mais de qualidade, no caso o Ramon, antes da lesão, era o cara que tentava fazer essa bola chegar, ou às vezes o Leonaldo na força, né, na entrega, mas não sei, é muito complicado. A Ponte não tem. Então vamos supor aqui, com a chegada do Bárcia, vai poder jogar depois do dia 18 de julho, faltam ainda mais 20 dias. Com a chegada do Bárcia, o Bárcia é atacante, é liberada, mas é um atacante. O Luca não pode ser recuado para fazer essa função? Pode até ser. O Luca tem um passe bom, ele tem uma visão de jogo boa. Ele dos demais, ele é diferente. É diferente. Né? Só que ele é muito diferente em relação a esse time da Ponte, mas na proximidade da área. Não sei se... Porque o meia, na verdade, ele como o Luca também é atacante, ele recebe de costas, né? O cara que é de frente, o meia e principalmente o atacante, ele recebe e tem que girar. Não sei se o Luca teria, assim, essa qualidade técnica de pensar o jogo, de tentar furar um bloqueio defensivo com um toque de bola. Em alguns momentos, talvez, até porque ele é um degrauzinho acima dos demais. Agora... Ali eu sou mais a coisa do 10, entendeu? O cara que tem essa característica, o cara que pensa o jogo, que organiza, que dá dinâmica, que vira uma bola, tal. E a Ponte Preta não tem esse tipo de jogador. Então, por isso, para vencer jogos, principalmente em casa, ela vai encontrar muitas dificuldades. E fora de casa, hora ou outra vai beliscar uma vitória, mas é muito difícil. Por exemplo, ontem ela jogou contra o Lanterna do campeonato, retrancou uma barbaridade para trazer um ponto. E mesmo esse ponto não é suficiente para tirar a Ponte de uma situação incômoda. Então, por isso, eu vejo que essa janela que está todo mundo achando que é a salvação, para a Ponte tem que ser. Porque se não vier reforço com qualidade, reforço para tentar dar um toque, né, um pouco mais de repertório para esse time da Ponte, vai ser muito complicado a Ponte escapar do rebaixamento. Última vitória da Ponte contra o Ituano, lá em Itu, no dia 7 de junho. Ou seja, domingo é quase um mês sem vitórias e a Ponte volta a jogar em casa. Do jeito que foi a vitória, né, Cabelo? Com todos os méritos, os jogadores lutaram, tal, mas debaixo de muita chuva... defesa, tal, aquele sofrimento danado, legal, trouxe a vitória. Agora, aquela vitória contundente, sabe, um 2-0, 3-0, vencendo com autoridade, não. Esse ano não teve. E por falar em janela de transferência, essa janela virou sonho de consumo da Ponte, hein, Julio? Cabelo, a Ponte Preta que segue no mercado em busca de reforços, né? Foi prometido pelo presidente Eberlin a movimentação aí no mercado de transferências. Assim que a janela for aberta, a Ponte deve apresentar novidades. Tem o volante Richelli e o atacante Leandro Bárcia, jogador de 29 anos que pertence ao Rentistas do Uruguai. Ele que assinou até o fim da Série B, e o Hélio dos Anjos falou sobre a chegada desse jogador. Foi um pedido meu, eu agradeço o Atlético, agradeço ao Watson, que abriu mão desse jogador para nós, facilitou. Também o Ramon, estava muito bem, infelizmente teve uma contusão seríssima, um descolamento de adutor com um tendão, vai fazer uma cirurgia, vai ficar 4 meses parado, mas era um jogador também que o Atlético nos cedeu e estava nos ajudando muito. Então, naturalmente, a gente vai melhorar. Eu acredito muito numa melhora e o clube merece, né? O clube o presidente nosso é um presidente que tem noção da coisa. Você entende? Ele foi presidente há 12 anos atrás, voltou agora. Ele tem noção das necessidades, ele tem noção do trabalho e a gente vai seguir trabalhando porque novas vitórias ou vitórias virão na frente, principalmente com o trabalho. Além do Barça e também do Richelli, a Macaca busca pelo menos mais 3 jogadores. Um zagueiro, um camisa 10 e também um centroavante. Essas são as prioridades da Ponte dentro do mercado. Lembrando que estes reforços ficarão à disposição apenas a partir do dia 18 de julho. É como nós dissemos, daqui 20 dias, portanto, né? Agora, precisa de várias peças aí, né? Que vai ao mercado. Amanhã, o presidente Eberlin vai estar batendo um papo com a gente aqui ao vivo, dentro do CBN Esportes, segunda edição. E a gente vai questionar justamente sobre isso. Vai ao mercado, mas tem dinheiro para tal? É isso que a gente vai querer saber, não é? Porque é a grande interrogação do momento, porque o time tá ruim, todo mundo sabe, tá muito fraco, frágil, não tem reação. Para reagir, tem que ter jogador. Com esse time assim, com esse time não vai dar. Vai ter que reagir.
E vai ter que botar jogador. Para botar jogador tem que botar a mão no bolso. É porque você imagina, Cabelo, eu estou com a classificação da Série B aberta e ontem, após o jogo do Guarani, nós falávamos muito sobre isso. E eu acho que se encaixa perfeitamente para a Ponte e para Guarani. Ponte hoje com 1 ponto à frente, mas ela pega aqui, ó, ela na próxima rodada pega o Tombense, tá em casa, mas a gente sabe que é aquele parto, né? É difícil. Para vencer jogo. Ela sai com o CSA no Rei Pelé. Aí ela permanece fora com o Criciúma no Heriberto Rios. E ela fecha aqui contra o Náutico. Na verdade, assim, em uma situação normal, com um time ao menos competitivo, daria para vencer Náutico e Tombense em casa. Né? Um time competitivo, time não precisa brigar pelo acesso, mas um time legal, um time digno. Daria para vencer Tombense e Náutico. Mas, sinceramente, eu acho muito complicado. E fora de casa, mesmo se conquistar a vitória, vai ser também na base do sofrimento. E ela com 14 pontos, os matemáticos falam que com 23, né, 25 seria o ideal, mas 22, 23 você para tentar tá vivo para buscar mais 23 ou 24 no segundo turno. Agora, para ela chegar a 22, 23, ela tem 14. 8 pontos. 8 pontos. 8 pontos em 12, né? 12 disputados? É. Difícil. Difícil, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que faça 6. Vai a 20 Vai, pontos. considerando os jogos em casa. Isso, vai a 20. Tombense, Aí tem Náutico. que buscar esses 23, 24 no segundo turno. E com esse time... Com esse time não dá. pega. Não dá. De Então, jeito por exemplo, nenhum. eu tô olhando aqui, com o Náutico é dia 20. Com o Náutico Que dia já 20. Já janela de transferência aberta, já pode ter o Barça, por Sim. exemplo, que já tá treinando. O próprio Richelli, Richelli, que né, já tá que virou, treinando. Enfim. 4h49, intervalo, a gente volta já. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta com a segunda edição do CBN Esportes. Vamos falar do Bugrão. O Guarani ontem perdeu em casa para a equipe do Ituano. O Mozart vai ter bastante trabalho. Aliás, o Mozart foi apresentado hoje, não é, Júlio Nascimento? Cabela, o Guarani apresentou na tarde dessa quarta-feira Mozart Santos, técnico de 42 anos que assinou vínculo até o final do Campeonato Paulista. O Mozart que estava na equipe do CSA e soma trabalhos aí no Cruzeiro, no Curitiba, no CSA ele teve algumas passagens, inclusive comandou o time alagoano em 12 rodadas nessa Série B, e a passagem dele na última vez pelo time alagoano teve 65 jogos, 27 vitórias, 17 empates, 11 derrotas, 61% de aproveitamento. Então foi uma passagem de altos e baixos, mas no recorte da Série B deste ano o CSA não estava atravessando um momento legal e a opção do Mozart e do clube foi do desligamento. Ele ficou livre no mercado, foi contactado pela diretoria do Guarani no final de semana, ele explicou isso durante a entrevista coletiva. A negociação ali viveu altos e baixos, né? O Mozart esteve perto de assinar com o Guarani na segunda-feira, deu uma esfriada na terça-feira, mas no período da tarde o martelo foi batido, inclusive o Mozart participaria ali do jogo contra o time do Ituano, né? Assistiria o jogo das arquibancadas por conta do trânsito, ele estava se deslocando de Curitiba para Campinas, ele não chegou a tempo de acompanhar a partida, mas nesta quarta-feira já iniciou os trabalhos e já estreia, né? O Mozart terá o seu primeiro compromisso no sábado contra o CRB de Daniel Paulista e o Guarani já vai preparando aí o terreno pro Mozart iniciar os seus trabalhos. Ele terá uma série de desafios, até conversamos com o Mozart sobre esses desafios e ele citou que o principal é recuperar a confiança dos jogadores. Ele trabalhou com boa parte dos atletas deste grupo do Guarani, 11 inclusive, para ser mais específico, e o Mozart disse que é um grupo de qualidade, mas que precisa ter a confiança recuperada justamente pensando na sequência da Série B. E tem que pensar muito nessa sequência da Série B, viu? Tem que pensar muito. Ele vai começar a trabalhar já com uma penca de pepino, um monte de problema para esse jogo contra o CRB, não é, Júlio? Cabela, o Mozart começa os trabalhos no Guarani já com algumas dúvidas para projetar o time que vai enfrentar o CRB no próximo sábado. São 3 jogos sem vitórias e o Guarani está buscando quebrar essa marca. O primeiro ponto é que o atacante Júlio César ontem foi substituído com dores musculares, saiu ainda no primeiro tempo, né? O jogador será reavaliado, pode ser um desfalque. Kozlinski recebeu o terceiro amarelo, está fora novamente, e o substituto imediato do Kozlinski, que é o Rafael Martins, não foi relacionado para o jogo de ontem por conta de um desconforto no ombro esquerdo. Então existe a possibilidade do Arthur Gazzi, ex-goleiro do São Paulo, fazer a sua estreia. Está no grupo desde o ano passado, né, mas estava ali atrás do Rafael Martins, do Gabriel Mesquita. Já que o Kozlinski não joga, se o Rafael Martins não estiver em condições, o Arthur Gazzi pode ser o goleiro do Guarani. E por outro lado, o Mozart conta com a volta do Giovanni Augusto, camisa 10, que não participou do jogo contra o Ituano porque estava cumprindo suspensão automática. Cabela. Pois é, ele chega aí e vai pegar uma bucha na mão, o Mozart, que é para consertar esse time do Guarani. O Carlão, a gente conversava aqui fora do ar, vamos levar para o ouvinte esse papo, porque a janela de transferência é o papo do momento para os times de Campinas, afinal de contas precisam
de reforços para a sequência da competição, ou então eles vão cantar aqui, a do Lobo lá, vão passear no bosque, né? Vamos procurar a Série C, enquanto seu Lobo não... E de mão dada as duas equipes. Então a gente fala muito aqui dessa janela, justamente por isso, né? Agora no Guarani tem peças que podem sair. Na Ponte Preta a gente não consegue enxergar peças que podem ser negociadas com outros clubes. Pode sim com um contrato rescindido, que é para aliviar a folha de pagamento. Aí sim. No Guarani a gente vê um Giovanni Augusto, vê um Diogo Matheus, o Matheus Pereira, o Kozlinski. Pelo menos esses 4 aqui, de repente, podem pintar proposta. Cabela, agora é o momento de reorganização, a começar até da parte psicológica dos atletas. Ontem foi um desastre, né? A partir do momento que o Guarani tomou o primeiro gol, passes bizonhos... Desandou a maionese. Desandou. Deu tudo errado, uma das piores apresentações do Guarani nos últimos anos. Bom, diante desse cenário, o Mozart vai ter que arrumar essa equipe. Primeira coisa, o Diogo Matheus vai ter que jogar. Entrou ontem, já deu uma movimentação com um pouco mais de personalidade. Leandro Castan, infelizmente, ainda não está no momento, falhando demais, sem força, sem reflexo para bater com o atacante. Vai ter que sair, vai ter que fechar ou com o Ronaldo Alves e com o menino, né, com o João Vitor. Aí conseguiu arrumar essas situações. Rodrigo Andrade, machucando demais, o que está acontecendo? Muitas lesões, e é um jogador super importante para o Guarani. E aí vai naquilo que você falou, reunir esse pessoal e cobrar quem está e quem não está. Por exemplo, Giovanni Augusto, você vai continuar? Você quer continuar? Então vamos fechar, porque agora vai precisar. Cartão bobo como o jogo do Londrina, isso vai ser inaceitável. Seu Kozlinski também, né? Já falhou contra o Ituano, tomou um cartão bem mandrake ontem também. Bobo, uma barbaridade, né? Desnecessário. Sai lá do gol, porque fatalmente vai tomar o cartão. Então, Kozlinski, vai ficar ou não? Beleza, vai ficar, então vamos fechar. Matheus Pereira, qual que é a sua situação? Vai para Portugal? Não vai? Vai para Portugal? Muito obrigado, ajudou o Guarani, mas não vai ficar. Então, tchau. Tá fora do contexto, tá fora do esquema. Porque agora, Cabela, é comprometimento. Nós falávamos da tabela da Ponte, a tabela do Guarani é pior ainda porque enfrenta Bahia e Cruzeiro, tudo bem no brinco, mas enfrenta Bahia e Cruzeiro. Então, ou seja, agora é o momento da reorganização e cobrar, chamar na chincha, como eu falava lá na rua Votuporanga, no Parque da Figueira. Vai ou não vai? Se está comigo, então vamos embora. Se não tá, muito obrigado e tchau. O Carlos Fabiano, lá de Indaiatuba, mandou aqui, ó, Cabela, melhor o Paradela trocar o time verde de Campinas pelo da capital. Ele vai trocar uma lágrima por um sorriso a cada jogo. Dá-lhe porco! Abraços! É o Carlos Fabiano. Abraço a todos aí. Olha, tem uma movimentação que o Leandro Castan pode estar deixando o Guarani também, tá? Ele fez um gesto ruim para a torcida, não pegou bem, pegaram no pé e vai ter uma reunião. Junto com o Leandro Castan, que é outro para entrar nessa barca aí. Vai ou não vai? Tá comigo ou não tá? Pois é, a gente vai, mas nós voltamos amanhã, certo? Certo, combinado, Carlão? Ótimo! Amanhã, 11h30, tem o CBN Esporte, primeira edição. Tchau, gente. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes.